Eu vou começar aqui de trás, gritando, do lance. Porque o Camilo, houve críticas ao meu grito, mas meu grito existe há 12 anos. Eu não posso deixar de ser o que eu sou. Tá certo, desculpa. Eu vou gritar, não, mas eu acho que dar o susto da pessoa também não é muito legal. Então eu peço desculpas, mas ao mesmo tempo eu não vou deixar de ser o que eu sou. O que a gente faz? A gente vai melhorando a nossa técnica ou nós vamos deixar de gritar? Ou bota uma trilha sonora no comecinho. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a galera comentar. Grita ou não grita? Votem, grita ou não grita? O Camilo é contra o grito. A Deia... Eu tô de boa. Ela veio hoje, pelo menos. a Deia... Não, a Deia... Devião, tô ali, Icro. Medicada e feliz. O disclaimer é que no nosso piloto, nós estamos gravando, ela estava doente. Você também? Melhorou? Tô bem 100%? 100%. É. Feliz. Pronto, chegou chegando. Cheguei chegando. Tô um pouco assustada com o Camilo pondo regra. Você não conhecia esse lado do Camilo? Eu também não, eu tô bem aqui. Falando, ó, esse assunto, esse é o... Da sequência. Colocou... A gente faz. Eu fiquei assustado também, mas tá bom, deixa. Tá bem? Tô bom agora, né? Depois dessa. Saudade, viu? Tô vendo. Ela saiu tão quietinho no começo, agora já Vamos apresentar. Vamos. Deia Mello, designer, está aqui conosco. Deia, por favor, fale aqui no microfone, se apresente, olhe para as pessoas. Como que eu vou falar de mim? Peraí. Boa noite, gente. Que bom estar aqui. Que bom que deu certo de estar aqui. Exatamente. E Camilo Solano, maravilhoso. Eu vou falar artista, porque você faz tanta coisa, Obrigado. coisa boa. Massa. Você é um múltiplo artista. Eu sou. Multitask. Cara, mas... Muitas regras. Hoje tá... Sabe por que eu tô bravo? Agora eu acabei sem... Eu tô... Sabe quando você tá frio, você põe uma calça, duas calças? Como chama aquela outra, segunda pele? Cerula. Isso me incomoda, cara, de um jeito, velho. Dá poder ruim. usar. Você tá ceriola? Não é assim, é inteiro, assim. Mostra aí uma ceriola aí, deixa eu ver. Não, cara, vou mostrar, depois eu mostro. No podcast de artista, 10 mil likes eu mostro, né? Aí a gente pode tudo. Quem mandou o superchat desfez? A gente... Ó, a evolução do projeto é virar ao vivo. Virar ao vivo. Daí te mostra. Então vamos lá, gente. Assim, sem mais delongas, vamos aqui com os nossos convidados. Então, senão a gente vai começar uma resenha aqui que não... Um caminho diferenciado. Mas eu tô aqui com meu amigo. Toca aí. Vitor Otaviano. Pra mim, Geno, já falo aqui, vou deixar sem graça, Ah, agora eu quero ver. Zênio com Z, eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho. Na verdade, os dois estão aqui, eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho. Tem uma caminhada de quantos anos na tatuagem? Uns 20. 20 anos só? Sendo agora, Caraca, velho. aqui. Estamos aqui com o Gui Garoa. Também, esse também é amigo pessoal. Carro podre pra caramba pra cantadeira. Coisa boa. Mas é melhor não falar, que a gente vai falar de arte hoje. Mas vou falar de... Mas Gui também tá aí na corre há quanto tempo, Gui? 8 anos já. 8 anos de tatu e de aquarela. Ah, que massa. E eu vi o Gui, eu vi começar. Isso que foi o mais legal. A gente conhece por tempo já. Tá, não é melhor levar lá. Não, é 20 anos. O que tem de tatu, a gente tem de amizade. Amizade. Exatamente. Que massa falar de aquarela e tatuagem, que eu sou louco pela aquarela. Tem muita coisa que eu tenho dúvida. Até trouxe meus materiais aqui. Nem tanto, né, mas... Tô bem afim de... Como é que você começou na aquarela há 8 anos, cara? Como é que foi essa história aí? Cara, eu comecei, na realidade, no desenho, na aquarela, por uma necessidade de trabalho, de fugir do trabalho, porque eu tava com problemas de estresse muito grandes, e o médico falou, cara, arruma alguma coisa diferente pra fazer, porque você vai se matar. Você acha que trabalho com área de vendas. Até hoje eu trabalho, tá? Mas há 8 anos aí eu tomei essa decisão e eu comecei a decisão de ir pro desenho, na realidade, de ir pra pintura, desenho, tatuagem. Foi que eu lembrei, quando eu tinha 10 anos de idade, um amigo do meu pai falou pra mim, olha, quando você crescer você podia virar tatuador. E aí, quando eu tive problema de estômago, estresse, essas coisas todas, eu falei, olha, o Luiz falou isso pra mim há tanto tempo atrás, eu acho que eu vou arriscar. Vou arriscar aí pra isso. E quando eu entrei numa escola de desenho, meu professor tava pintando aquarela localmente, aprendendo aquarela, e eu falei, eu quero fazer isso. A hora que eu vi a aquarela,
Falei, eu quero fazer isso. Eu lembro que na época ele falou assim, é caro. Você quer mesmo fazer isso? Porque é caro. Eu entrei lá para fazer desenho e tatuagem, porque é uma escola que tinha as duas coisas. Eu falei, eu quero. Ele me passou a lista de materiais. Eu falei, meu Deus do céu, é isso mesmo? Eu falei, mas eu quero. E aí ele falava para mim, cara, você tá com algum problema. Porque a galera entrega uma arte por semana, você tá fazendo 30. Porra. Você tá viciado. E eu viciei completamente. Eu viciei completamente. E foi no meio do caminho que eu conheci o Vitor também, porque foi juntando a questão da aquarela com a questão da tatuagem que eu conheci o Vitor. Isso foi tudo aqui em São Paulo? Vocês são daqui de São Paulo, os Eu dois? sou basicamente no ABC, né? A escola que eu fiz de desenho é na Vila Mariana até hoje. Na quanta? Não, lá do B, chama. Lá do B? Do André Rodrigues. E basicamente é ABC, onde eu nasci, fiquei todo o tempo, onde o Vitor morava também na época, e eu, a Vila Mariana. Da hora, gente, só demais. E você? 20 anos atrás, você lembra como é que você começou a aquarela? Eu lembro. Não, então, a aquarela veio um pouco depois, né? 20 anos foi quando eu comecei a tatuar. Na real, eu não tinha muita coisa a perder. E aí também não tinha muito para onde ir. Então, eu andava de skate, trabalhava no que eu conseguia. E aí eu fui fazer uma tatuagem. O Juan, que foi o cara que me tatuou na época, não era um estúdio, era uma garagem e tal. Ele falou, por que você não aprende a tatuar? Porque eu mostrei uns desenhos pra ele e tal. Eu falei, mas como é que funciona? Aí eu fiz um rolo com ele, troquei meu PlayStation 2, que era um lançamento na época. E ele me ensinou a tatuar. Na época era muito diferente de hoje, você soldava agulha. Então, ensinar a tatuar, na real, era primeiro ensinar a montar o material e tal. Tatuar era outra etapa da parada, né? E aí, como eu era louco assim, eu era novo, não tinha muita responsabilidade, então eu já comecei a tatuar meus amigos todos e tal. E quando eu fui ver, eu tava vivendo de tatuagem e não parei até hoje, né? A aquarela ela veio uns 10 anos depois. Porque são etapas, né? Eu comecei a tatuar, eu não tinha uma pretensão, eu queria só, muito melhor ganhar dinheiro tatuando do que fritando hambúrguer, que era o que eu fazia, na minha visão ali, né, e tal. E aí, do nada, eu falei, seria legal ser minhas tatuagens você não assina, né, diferente da maior parte das artes. Eu não podia colocar lá meu nome e meu telefone, né, e a gente tá falando de uma época também que não tinha rede social, essas paradas, tá ligado? Então eu queria que as pessoas vissem o meu trabalho e elas reconhecessem que foi eu que fiz, com uma assinatura visual. E aí eu comecei a usar, né, resumindo bem a história, eu comecei a usar alguns escorridos e tal. E aí começaram a falar, isso é tatuagem tipo aquarela. E aí eu, mas eu não pintava aquarela, né? Fazia com lápis de cor, canetinha, o desenho antes de tatuar. E aí eu decidi começar a estudar aquarela. Então você começou a aquarela primeiro na pele, depois no papel, foi isso? É que chamar de aquarela que eu fazia na pele, era assim, eu comecei a fazer escorridos e manchas, e as pessoas começaram a associar aquilo com aquarela, e aí eu me interessei pela aquarela para me aprimorar através daquilo. E aí eu fui conhecer artistas de aquarela, aí eu comecei a fazer workshop, e já tinha 10 anos que eu tatuava, então eu já tinha um pouco mais de estabilidade, podia pagar um workshop, comprar material e tal. Foi natural. Foi natural. E aí eu me apaixonei pela aquarela. Aí abriu-se um outro mundo, né? Então eu já estava 10 anos vivendo no universo da tatuagem. E aí abriu-se um novo universo para mim, que foi o da aquarela, que eu me apaixonei e até hoje sou apaixonado e tal. Eu tenho uma dúvida aqui. Camilo, Oi. você faz aquarela? Isso aqui é aquarela? Esse é uma mistura de aquarela com tinta acrílica, na verdade. Mas eu sou fascinado por aquarela. Eu sou maluco por aquarela também, assim. A coisa que eu mais curto é explorar a aquarela, assim. Então eu sou realmente fascinado e é muito legal pensar isso né, porque a tatuagem é um universo, né, é muito louco, porque são artes, né, são artes gráficas, design, mas é outro universo mesmo, né, a galera do design não troca tanta ideia com a galera da ilustração, que não troca tanta ideia com a galera da tatuagem. Eu sinto que por mais que a galera tente, você não é muito envolvido, assim, não sei, eu posso estar falando... Mas eu acho, sim, que, por exemplo, no começo dos workshops que a gente fazia de aquarela real, a gente via que, basicamente, as pessoas diferentes era eu e o Vitor. Porque o resto eram as pessoas tradicionais mesmo, de senhores que estudavam aquarela, tipo, tinha um hobby de fazer aquarela. E a gente via a gente entrando
quebrando esse padrão, né? esse padrão. E hoje em dia, eu acho que se expandiu muito essa questão de acesso da galera que gosta realmente de aquarela para tatuagem e do mundo da aquarela, esses ali. Esse lance da aquarela, a tatuagem de aquarela foi uma parada que, nossa, explodiu, né, cara? Então, e isso foi interessante, porque eu acabei explodindo antes de pintar aquarela. Aí teve uma experiência pessoal que foi muito legal, porque assim, dentro do universo da tatuagem, eu era alguém muito reconhecido. Quando eu fui estudar aquarela, ninguém me conhecia. Então isso foi muito bom para eu pôr o pé no chão. Que aí, rede social é elogio, incrível, não sei o que lá, aí você vai para um lugar que... E foi muito legal. O primeiro workshop que eu fiz de aquarela foi com o Cárcamo, que é como se fosse o mestre Yoda, né? Para quem conhece, ele é absurdo. Gonzalo Cárcamo, nossa. É muito legal, porque ele fez um post que ele daria para fazer só falando dele, ele né? tem que vir aqui, que usar exatamente. Ele é monstro demais, assim. Nenhum professor, nosso professor, e é um mestre tipo Cárcamo. Senta aí, pô. Deixa eu chegar. E aí foi muito legal, porque... Convite bem feito. Excelente. Tá vibrando aqui, ó. Tá vibrando aqui, ó. Mas foi muito legal, porque quando eu fiz o workshop com ele, primeiro que eu percebi que todo mundo que estava lá estudando comigo, né, no lugar de aluno, era muito superior do que eu, tecnicamente. Tinha muito mais noção do que estava fazendo. Uhum. E que ele era tão incrível a maneira com que ele fazia que parecia que eu era capaz de fazer. Que eu acho que é aí que você vê que é um mestre, né? Porque ele fazia com tanta facilidade que eu falei assim, a hora que ele terminar eu vou fazer igual. E aí você vai lá e você Faz parecer fácil. Você sangra, né? Não, Não, ele fala abraça. Ele é um então, eu estudei com ele acho que uns 7 ou 8 anos. Nossa, que demais. Aí, então... E aí, eu aprendi a ver o mundo. Eu fui skatista, né? Olha que louco. Quando você é skatista, um banco já não é mais um banco, uma escada não é mais uma escada, elas mudam a função. Quando eu fui pintar aquarela, também, eu comecei a ver... Eu nunca fui um cara de olhar para uma árvore, um céu e falar, olha que lindo. A partir da aquarela que eu comecei a perceber o mundo através dessa beleza, né? Então, isso mudou muito minha percepção e tudo. E aí, fatalmente, afetou completamente o meu trabalho de tatuagem também, né? Nossa, que demais, cara. Porra, você vê que o negócio profundo, né? Você começa a observar por conta de uma nova, sei lá, um novo hábito, né? Que acaba virando profissão, você acaba olhando as coisas de uma maneira diferente. Isso é muito mágico. A gente pinta com os olhos, né? A mão você treina para executar, mas se você não enxergar, você vai pintar o quê? Então é necessário você ver para depois tentar traduzir. Aí o exercício vem para você ter capacidade de transmitir, né? O pessoal do estúdio que a pintura tá feita antes de você pintar hoje em dia pra gente. Porque a gente analisa, na minha opinião, assim, né? A gente desenvolve, analisa, vê onde quer chegar e a parte de fazer, de executar, a gente tá muito acostumado. Então, às vezes, acontece muito rápido. Porque é um padrão. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas que tinta você misturou aí? Eu falei, a gente fala, não lembro, porque você tá tão habituado a pegar as tintas e fazer acontecer que a execução é simples. E o olhar é o que manda, né? O pensar antes, o olhar antes. E só voltando um pouquinho na fase de que eu evoluí dos 8 anos, como eu conheci o Vitor, o Vitor, eu conheci ele quando eu comecei a estudar aquarela, eu falei com o Pelota, a gente tinha uma amizade, sempre teve uma amizade muito grande, e ele falou, cara, dá uma olhada nesse trabalho. Cara, o trabalho do Vitor há 8 anos atrás já era absurdamente renomado, né? E eu falei Pelota, cara, 120 mil seguidores há 8 anos atrás era uma coisa absurda, né? E eu falei, como é que o cara vai me responder? Jesus tinha 2 e um traiu. Como é que o cara vai me responder uma mensagem, né? Como é que eu vou chegar no cara pra estudar? Eu queria aprender como é que ele fazia tatuagem, aquarela. E ele me respondeu assim, no mesmo dia, falando, vem aqui amanhã no estúdio e vamos trocar uma ideia. Eu cheguei no estúdio dele de terno. Eu achei que ia ter que vender alguma coisa. Social. E aí nossa amizade começou daí que eu comecei a aprender muito com ele, assistir muita tatuagem, ele fazendo tatuagem e tal.
E virou uma amizade muito grande hoje. É muito legal isso. Eu acho Qual que é o nome disso? Porque a gente tá falando aqui, estavam com a amizade. Tipo, não, como é que chama? Que não é um curso que você faz durante um período, tipo, tem o começo, meio e fim. Quando é meio que livre, assim, você vai frequentando, você ficou 8 anos lá estudando. Eu acho que acaba sendo uma mentoria, né? Vício. Isso, é. Não, mas foi uma coisa muito legal. É que você frequenta pra Ele falou uma frase que é muito legal, porque ele falou, vem aqui que a gente vai fazer o seguinte. Eu não sei nem se ele lembra disso, mas eu não sei ensinar. Então, eu vou aprender a ensinar e você vai aprender aquarela. Então, foi uma troca muito legal. É porque nesse momento eu ainda não tinha dado aula, né? Então eu achei injusto eu cobrar profissionalmente de algo que eu não sabia fazer. Eu sei pintar, mas ensinar é outra habilidade. A didática. Aí eu falei assim, então você vem aqui, eu aprendo a ensinar te ensinando, e se tudo der certo, você aprende aquarela e vamos que vamos. Então ele foi seu primeiro aluno, meu. Foi minha cobaia. Ele ajudou, que acho que eu ajudei, mas ele mesmo adora, né? Mas tem uma virada de chave também esse lance de dar aula, não tem, cara? Tem muita gente que me pede pra ensinar umas paradas, mas eu tenho muito receio, porque eu tenho muito respeito ao professor. Cara, eu tenho um clichê, que é isso, todo clichê ele é verdadeiro, né? Então, quando se diz que ensinar se aprende 2 vezes, é verdade. É real. Porque você tem que repensar coisas que você faz no piloto automático, porque há muitos anos você superou aquela questão, né? Mas tem outra coisa. Eu, por exemplo, não sou um cara técnico. Se eu fosse alguém que cozinha, eu sou a pessoa que fala uma pitada e não a quantidade 2 colheres, tá ligado? Então, tem pessoas que não vão aprender legal comigo. Se é uma pessoa que ela precisa mais de um método rigoroso, eu sou a pessoa que fala coisas mais abertas, né? De reflexivas e tal. E eu gostei muito de estudar com o Cárcamo por isso também, né? Uma das coisas que mudou, por exemplo, a minha percepção quando eu comecei a estudar com ele, ele falou assim, a sombra é a moldura da luz. É muito mais fácil eu entender isso do que ele falar assim, pense nos contrastes. Então, tem alunos que servem para determinados professores, né? Sim. E tem professores... Então, é isso. Teve gente que provavelmente estudou comigo que não foi legal para a pessoa, ou não foi proveitoso, né? E teve gente falando, o jeito do Vitor é o jeito que me bate. Acho que é isso, assim, tá legal? Sim. Legal. A sombra é a moldura da luz, hein? Eu tô aqui... Vou fazer uma música hoje. Mas, cara, e é muito legal que você deu o contraste através disso, né? Faz muito sentido, né? Cárcamo, a frase do Cárcamo, não é minha, né? Então essa frase é sua? Não. Mas a hora que você começa a enxergar dessa maneira, tanto a sombra é a moldura da luz, quanto as cores que tem dentro de uma sombra, eu acho que quando você dá um passo a mais para a pintura ou para até a vida, porque você consegue enxergar muito mais coisas do que a realidade é a sombra na cinza, né? Então, e todo mundo vê uma coisa assim que às vezes a gente aprende na teoria que é errada, né? E a gente enxergando as cores é uma coisa muito mais fantástica, assim. Cara, eu lembro de uma aula que eu tive que era de pintura com lápis de cor. E ela pediu pra gente, cada um trazer uma fruta lá e a gente começou. Levei uma laranja, peguei a primeira fruta que tava lá. Cara, a professora era ótima, era maravilhosa. Ela começou a me explicar, ela começou a falar como que tinha que enxergar as cores ali. De repente você sai, você não pega mais o laranja para retratar, você já vê que tem um pouquinho de azul, você já vê que ali você já joga um pouquinho mais de vermelho, tudo. E aí você falou do céu, que a gente não vê mais o céu como ele é, né? Só o céu azul, não, você começa a enxergar que tem um pouquinho de roxo, tem um rosa. Maravilhoso. Isso é um presente. E aí o mundo fica muito mais interessante. Muito mais. Você nunca volta para aquele... Bom, eu gosto muito dessa experiência que às vezes a gente tá no estúdio lá com o pessoal e aí a gente fala, você tá vendo as cores que tem no céu hoje? E aí você começa a falar milhões de coisas, porque não é branco e azul, ou azul escuro, ou é muito mais vivo que isso. E aí, gente, Tô maluco aqui. Vocês não sabem das coisas, eu não sei de nada disso. Sou orelha total em relação a... Pra mim, isso é azul e branco tá bom. Claro que não, cara. Tá, eu já vi pôr do sol, Mas você cara, você escolhe o seu ângulo do pôr do sol. Uma das coisas que É meio intuitivo. eu até comento aqui com a galera, que é, tipo, a técnica serve pra gente retratar e a gente ter possibilidades, mais possibilidades, instrumento pra gente conseguir colocar a narrativa que a gente quer ali. Entendeu? Então, eu até admiro pra caralho
seu trampo, Camilo, porque além de tudo isso, de fazer, desenhar, botar tudo isso, ainda tem um timeline, uma narrativa, uma coisa que coloca ali que eu acho, tipo, e ainda fazer humor ainda, que eu acho que é mais difícil ainda. Mas, sem puxação de saco aqui, não vou, porque hoje... e ele já... Ali, Vou voltar aqui pro Leoz, um milhão de assuntos. Não, porque... vai jogar uma regra. daqui a pouco vai... Não pode, você não pode, você não pode. Não pode, tá errado. Fica zoando. Mas é muito legal esse lance de... Olha, eu ia fazer uma pergunta. Ah, você acha lá, Zé? Desculpa. É que eu sou Do Camilo, viu? Vou levantar a mão, quem quiser falar agora. Não, sabe o que acontece? Acontece que eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu conheci o Vitor por admiração ao trabalho mesmo. E assim, o Vitor, ele, acho que até hoje, é o jeito que eu enxergo, a gente coloca, eu brinquei no começo de higiene e tudo mais, mas é isso. Na minha visão, e eu tenho uma cultura da tatuagem, vou colocar assim, mas um precursor de um estilo que não existia daí pra trás. Já tem referência, assim, mas na minha visão, tá? Não sou... Agora, o legal das mídias sociais é que, tipo, a gente conhece um pouco melhor o mundo. Tipo, tatuador sul-coreano, que é absurdo de detalhista e genial. Mas na época não tinha muito isso. Nem tinha Instagram na época. Tipo, a gente conhece do boca a boca, da coisa da... Ainda existe a tatuaria? Tinha tatuaria, né? Foi antes ainda. Foi antes ainda. Não, eu sei. É que lá você já tava, assim... Você tava... tipo, ele entrou... Começaram os flash days, pra você ter noção. Tinha fila de 2 quarteirões pra tatuar com ele. Caraca, que... Então, assim, eram coisas, assim, muito, assim, absurdas. E minha visão foi... Como foi o clique disso? Como... você sai do tatu... Tipo, sou tatuador aqui, tô em Santo André, beleza, e pra ir pra uma... Tipo, quem que te falou assim, você, caralho, como é que foi isso? Cara, não teve um plano, nenhuma coisa, assim. O que acontece, assim, eu tava nessa busca de fazer algo que tivesse uma assinatura visual. Então, a primeira vez que eu notei que tinha uma coisa diferente acontecendo foi que eu fiz uma coruja no braço de um rapaz. E ele trabalhava no shopping perto do estúdio que eu trabalhava, né? Do meu estúdio. E aí começou a vir pessoas no meu estúdio, porque viram a tatuagem dele. É tipo um viral analógico. Porque viram a tatuagem no braço dele e queriam que eu fizesse algo semelhante. Porque já era com manchas e aquarela. Logo depois, nas redes sociais, na época era Facebook, eu postando ali, eu comecei a sair em Tumblrs, né? Blogs, e aí começou a estourar. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu, né? Pode crer. Então, naquela época tinha uns canhões de mídia que me viram e, como era um trabalho diferente, então foi meio que surreal, assim. Eu lembro que eu saí no Hypeness. É gigante. Mas assim, não é que eles me mandaram uma mensagem e aí eu fiz uma entrevista, não. Eu acordei, um menino mandou uma mensagem pra mim, que era meu amigo, você saiu no Hype. Eu não sa... eu sou... Até hoje eu sou meio burro pra essas coisas. Aí ele falou assim, eu falei, beleza. Quando eu cheguei, eu não tinha computador em casa, eu tava passando um momento difícil, né, do Charlinho, né? Tipo assim, eu ainda tava, né, tava meio ferrado da vida, e aí eu usava o computador do estúdio. Então eu fui pro estúdio, quando eu abri meu Facebook, tava lá na minha atualização assim, 40 mil pessoas estão curtindo a sua página. Para aquela época, era muito, assim, muito. E aí foi um choque, entendeu? Tipo, não, era Facebook. O Orkut já não tava, que é 2011 ou 12. Então, assim, aí ali, mesmo assim eu não tive noção, porque eu não achava que aquelas pessoas iam querer tatuar comigo, né? Eu achava, curtiram porque viram a reportagem lá. E aí, na outra semana, Catraca Livre replicou. Então, assim, aí começa a pipocar em tudo quanto é lugar. Aí, pô, na França, postaram meu trabalho, aí foi loucura, aí ferrou, cara. Esse Flash Day aí foi no G1, tá ligado? Cara, então era assim, era um momento muito diferente de hoje, né? Porque hoje é muito mais informação, então dificilmente isso vai acontecer de novo. Porque com uma raiva nesse Flash Day, ligado? Nossa, fiquei muito... Mas foi surreal, assim, então levou um tempo, eu não tinha me preparado, foi tudo no improviso, cara. Aí você foi tropeçando, foi acontecendo, foi vendo, de repente... É isso, foi muito louco, mas foi difícil também, não foi assim, né? Foi confuso, né? Por quê? Porque eu não tava preparado, né, cara, então... Não foi racional. Não. Planejando ali, vou aqui. Não, mas assim,
as pessoas já iam com uma expectativa como se eu fosse o cara é foda. Aí eu tava... Pensa assim, ó, eu tinha 1 ou 2 clientes por semana e eu passei a ter 3 por dia, todos os dias, durante 1 ano e meio, pelo menos, porque eu travei a agenda. Cara, Aí ferrou, entendeu? mudou tudo mesmo. Legal, ganhei muito dinheiro, conheci muita gente ali naquele momento e tal, mas não tinha preparo, entendeu? Eu não sabia, as pessoas iam, olha que louco, o cliente achava que eu tava cobrando barato. Porque eu não tinha... Pensa que eu saí de um degrau e fui para 10 para frente. Então eu não tinha me preparado, não tinha... Eu pulei uma... Não é que eu pulei, mas eu fui lançado para etapas muito à frente do que eu estava. Graças a Deus, né? Mas te forçou a ir forçou eu lugares, crescer né? muito mais rápido. Aí fui batendo cabeça e tentando aprender. Você chegou a ver, tipo, depois que você... aquarela e tal. Você chegou a procurar? Você tinha mais gente fazendo isso, sim, antes? Ou na mesma época? Na mesma época eu conheci, sim. Antes é difícil dizer, cara. Porque é isso. Nem quando eu comecei a fazer pensando que era aquarela, né? Então, tipo... Mas tinham pessoas... Era um movimento que já estava acontecendo de pessoas querendo fazer arte autoral na tatuagem. Uhum. Então, isso já tinha alguns doidos, né? Tentando fazer. Mas, ao mesmo tempo, é que tudo foi um casamento, né? A rede social também estava pegando tração, como a gente conhece, naquele momento. Se eu tivesse feito a mesma coisa 5 anos antes, não tinha dado em nada, provavelmente. Só ia dar na minha bolha ali, no meu bairro, na minha cidade e tal. No lugar certo não é certamente. E até que trampolim. E não foi uma coisa planejada. Foi isso, é sorte. Pouco de sorte. Eu tava fazendo minha parte, mas aí encontrei com a sorte. Entendeu? Não é só sorte, também não é... Mas já tava no meu corre lá, entendeu? Mas não foi algo que eu falei, um dia... Inclusive, o que eu alcancei naquele momento, eu nem podia imaginar que era possível. Se você me falasse, eu ia dar risada. Eu falei, não, agenda, 1 ano e meio de agenda, tá louco? Isso aí é mentira. Porque hoje você vê as pessoas que fingindo escassez, né? Eu tava passando mal, eu queria folga. Quando o cliente cancelava, eu dava tiro pro alto, que eu ia pro bar, eu ia curtir, tá ligado? Teve gente que vendeu o horário na minha agenda pra outra pessoa. Puta, eu deveria ter feito isso. Isso é muito louco, mano. Se eu sim a porcentagem. Você só ganhou a terceirização. Começar a fazer isso. Mas, Vitor, me conta uma coisa. Quando você estoura, assim, você atrai gente que realmente curte seu trabalho, a pessoa que tá, enfim, quer ter uma arte autoral, quer o cara olhar e falar, pô, isso daqui é do Vitor, isso aqui não é qualquer um. Mas você também atrai muita gente que tá ali pelo hype, né? Que quer ter ali. Você deve ter tido uns pedidos assim que você... Cara, sim. Eu tive uma experiência interessante assim, que me fez... É isso, eu não entrei nesse jogo, vamos dizer assim, pra isso. Então, isso foi um puta lucro que eu tive. Chegou no momento que eu comecei a lidar com essas coisas. Tipo, porque eu acho que o lance de ser artista não é só a parte prática. É o jeito que você pensa, vive o mundo. Então, eu comecei a me frustrar, porque eu não tava mais sendo o que eu era. Então eu tava num ótimo momento para quem tava vendo de fora, mas eu já tava meio fora do meu rumo. E aí eu tomei uma decisão de que eu não ia aceitar qualquer coisa, porque eu pensei, daqui a um tempo isso vai acabar mesmo, né? Então, e aí eu comecei a canalizar, direcionar e usar aquele holofote que eu tava para mirar para onde eu realmente acreditava e aos poucos descobrindo e melhorando o que eu acreditava. Foi uma decisão difícil, porque implica em você perder coisas que você não tem, mas que você pode ter. Então, muita gente... Era incrível como muita gente sabia o melhor jeito de eu viver minha vida naquele momento. Entendeu? E faz parecer que toda decisão que você tem é errada. Mas eu tive... Aí, se eu posso falar assim, eu tive a loucura ou a coragem de seguir o meu coração ali e cometer os meus próprios erros. Teve coisas que eu me arrependi, mas eu, pelo menos, estava sendo íntegro ali com o que eu acreditava. Que eu acho que é isso. Vocês tatuam juntos? Vocês têm um estúdio? Como é que é o rolê isso aí? Não, eu tenho o meu estúdio hoje. Tem mais 3 pessoas muito queridas que tatuam comigo lá. Você tem nomes? Você tem nomes? A Camila, a Letícia e o Buto. O Vitor tatuou um pouquinho comigo lá, não tatua hoje. Mas sempre que ele quiser, ele tatua lá. É bem-vindo. Eu tô numa fase nômade. Você tatua...
É que hoje eu tatuo menos, né? Hoje eu dedico mais meu tempo também a criar minhas ilustrações, minhas artes que estão dentro do meu universo, e a tatuagem virou um pedaço pequeno. Vitor, nossa, eu piro no seu Instagram, muito legal. Para dizer que o Camilo foi um professor pro Vitor. Foi. Eu? Que eu peguei. Você não lembra, não? Da Comic Con, né? É que eu te liguei e falei assim, ó, tô com um parceiro aqui, ó. Conversa, de engraçado, né? Dá o telefone. Eu falei, Tiago, fala com ele aqui rapidinho. Ele, cara, aqui, ó, conversa com esse cara, mas ele foi legal, foi muito gentil comigo. Não se acostume. Ele falou assim, ó, minha primeira Comic Con, eu bem estranhando aqui. Ele falou, minha primeira CCXP, eu falei, mas de Camilo já tem trocentas, sei lá, já sou eu. Lá com o garoto, alguma coisa assim, não é? É, bem no tatu. Então, lógico que ele já é. Porque eu sou em cima eu também, eu acho. Eu levo o post lá. É. E eu só joguei o telefone, como eu sempre faço. Eles a mesma coisa. Não, mas o cara, eu falei, fala com ele lá, eu. Tá, faz aí. Fica meio... E aí, né? Não conheço, né? Tem oi, tudo bem? Não, você tava tatuando comigo aquele dia, pô. Tava tatuando o Hércules. É, o Hércules. Então, aí, deu certo. Por esses dias você me ligou que você ia pra CCXP, né? Essa primeira vez, aí eu falei, Ele começou a me perguntar um monte de coisa. Eu falei, mano, eu não sou artista, não sei. Aí eu liguei pra você, falei, fala com meu amigo. O cara foi 300 anos na Comic Con. Eu falei pro Vitor, cola aí. eu queria umas dicas, sei lá, às vezes, pra você não cometer umas mancadas, Eles fazem como furar a fila na Comic Con, Pelota, sabe dessas dicas assim, né? Gira com álcool, tô brincando. O lance eu falei, não, mas tem umas manhas que, assim, às vezes você mensura uma coisa que é grande, chega lá, é pequena. Então, eu vi muito artista correndo atrás de gráfica rápida pra conseguir imprimir coisa. Então, tinha umas coisas assim, eu falei assim, olha, fala com quem sabe. Tem um monte de gente que quiser, mas assim, eu sou bem próximo ao Camilo. Eu falei, fala com o Camilo vai te ensinar o caminho das pedras. Tanto que os figures que você levou, você achou que, será que a galera vai comprar? Nossa, não. Eu fiz pouco, eu fiz exclusivo pra lá, fiz pouco e vendeu tudo no primeiro dia. E como é que é isso daí? Explica direito. Você criou um personagem e... Então, no meio dessa bagunça toda da tatuagem, eu comecei a fazer artes pra me expressar. Eu falo assim, coisas que não é pra vender, sabe? E aí, acaba vendendo. Não tem jeito que as pessoas começam a identificar e tal. E nesse processo, eu criei a figura de um menino e tal, e eu colocava ele em situações. Resumindo bem, assim. E aí, eu lancei esse é, na verdade, o meu segundo livro que eu lancei na CCXP, né? E aí eu fiz uma figura desse menino vestido de super-herói, mas não vestido com uma roupinha daquela que você faz em casa, com meia e tal, para meio que celebrar aquele momento que eu tava indo pra parte da Arts Valley, né? Lá da CCXP e tal. Só que eu falei assim, como eu tô indo pra um lugar onde as pessoas não me conhecem tanto, e eu queria fazer algo que era exclusivo para vender lá, falei, não posso fazer 10, porque depois eu vou ficar com 8 lá em casa fazendo o quê? Porque também depois eu não posso vender. Se eu falei que é exclusivo. Aí eu fiz uma quantidade, eu fiz 5, e aí na sexta-feira acabou. Tinha mais 2 dias de evento aí. Não tinha mais... É sábado e domingo. Foi na quinta-feira. Foi o dia mais tranquilo. Acabou. Caramba. Foi no primeiro dia, não foi no spoiler, foi na quinta-feira, me confundi. Aí acabou, aí já era. Mas foi eu não sabia. E era um ticket interessante. Não era algo... porque era exclusivo, eu pintado à mão e tal. Eu também não podia vender baratinho, né? Até por conta de tudo isso. Selecionado mesmo. Exatamente. Foi muito legal. Isso é muito doido. Isso é uma coisa que eu sempre quis unificar de alguma maneira, porque eu sou do mundo do quadrinho, que eu adoro. Também sou do mundo da tatuagem, que eu adoro. Mas assim, eu não sou artista de nada. Eu só gosto, entendeu? Eu sou fã de todo mundo. E eu sempre vi muito tatuador que eu falava, cara, se esse cara lançar um quadrinho, vai ser porque desenha pra caralho. E eu falo assim, cara, se esse quadrinista, né, se esse artista fizer tatuagem, puta que pariu. Então, tipo, é algo que, assim, tá próximo, mas ao mesmo tempo não se conversa muito, né? É muito louco isso, né? E varia de valor mesmo, né? Que é uma coisa que a gente tá tentando discutir bastante aqui, é aquela coisa Viver da arte. De viver de arte, né? De precificar direito as coisas da gente. É uma coisa sempre muito difícil, né? Pro artista fazer isso, né? Você valoriza o seu trampo, né? Você falou, né? Fez 5 estatuetas lá. As estatuetas que eram, né? São colecionáveis. Selecionáveis, pintados à mão e tal. Pô, você vai vender... Não vai vender por preço de boneco. Não vai, né? Pode. É que aí você desvaloriza seu trabalho e também não... E isso não pagaria nada, então não faz sentido. Sim, Além de você pagar, você tem que ter o lucro também para... Exatamente. E dá pra viver bem de tatuagem? Depende do seu A gente padrão. começou a falar disso, é importante. E aí, garoto?
Você é um bom exemplo, né? Porque você tem sua vida sólida aí. Assim, eu acho que em toda profissão existem anos para galgar, para trabalhar em prol disso, mas não é uma coisa fácil. A minha opinião é essa. Hoje, com 8 anos, eu ainda divido com outro trabalho e falo, se as pessoas acham que é uma saída fácil, não existe saída fácil. Existem momentos muito bons, existem momentos com isso, como toda profissão. E épocas boas e épocas ruins. A gente consegue hoje, com toda a experiência que a gente tem, saber os meses bons, os meses ruins de tatuagem e saber que a gente tem que trabalhar realmente nos meses bons para que nos meses mais fracos a gente consiga estar ali, né? Mas eu acho que se é aquela visão de que o sonho que você vai virar um milionário com a tatuagem, isso é irreal. E não é justo falar para as pessoas que vai ser uma solução. Eu tenho um exercício aqui pra gente fazer. Ideia. Você tem amigos tatuadores próximos? Não. Qual que é a sua visão hoje em dia de um tatuador, assim, tipo, uma pessoa que trabalha com tatuagem? Cara, é um artista. Pra mim, isso é o ponto. O cara é um Em artista. termos de viver. É. Mas eu acho que ele Tipo, de sustentar, pagar o seu aluguel. ele vai. Pera, que eu tenho que pensar, porque de repente eu falo alguma coisa aqui, o Gui e o Vitor Não tem a ver, deu. Aqui é um rolê seguro. no ambiente seguro. Isso eu não Não vou vai- desfilar. Não vai me ofender mais do que a minha família. Mas eu acho muito louco. Desculpa só. Eu acho muito louco isso porque eu acho que antigamente existia aquela visão de um rockstar, sabe? E o tatuador é uma obra. Isso que eu ia entrar. E eu não acho que seja isso, tá? Eu acho que. Estilo de vida, você disse? Estilo de vida, total. É aquela pessoa que vai chegar no estúdio depois do cliente, vai fumar uma ló até não poder mais, vai tomar uma e vai tatuar sem máscara e foda-se, de forma errada ou alguma coisa do gênero e foda-se. Eu acho que isso foi uma coisa vendida há muito tempo. E foi praticado por muito tempo, mas hoje não é isso. E não se manteve porque não é uma verdade. Não é uma verdade, na minha opinião. Não, a minha também. Tipo, os tatuadores sérios que eu conheci eram isso, eram sofridos porque eles querem fazer corretamente. Até chegar lá, tá tudo arrumado, tudo não é aquela coisa assim, vou lá, vou fazer. Você vai levar minha tatu aqui? Não, o cara vai lá, faz certinho, se preocupa com o horário, confirma com você. Não, você vem? Venho. Justamente porque ele sabe que tem outra pessoa esperando com a tatuagem. A gente tem uma polêmica muito boa na tatuagem que é se precisa saber desenhar pra tatuar. Você concorda comigo? É uma polêmica boa, né? Isso eu já falei. Não devia ser polêmica porque é meio óbvio. É meio óbvio, mas tem muita gente que vende que não, né? Tatuar não é só tornar? Olha, então, muita gente vende isso, né? Mas porque com voz vai ganhar uma coisa. Como é que você vai criar uma coisa única? É uma provocação, claro. Não, mas é que depende também. É que nem, tipo, arte finalista nos quadrinhos. Os caras falam que é o cara que contorna, sabe? Tem essa coisa, assim, essa brincadeira de mal. Se a gente faz aquarela, a gente não sabe desenhar. É uma brincadeira de... E veio da verdade. Não é? Se for pra eu falar sem emoção, né? Dá pra você tatuar sem saber desenhar, é verdade. Sim. Porque você vai colar o stencil, e se você souber aplicar mais, você vai preencher, você consegue. Então, isso é reprodução, você não tá fazendo nada autoral. Mas você tá tatuando. Assim, você pega a areia no sol, ela todos os degraus. Ela sai do lugar da... Ela não vai pra outro lugar, né? Além de um... Então, a pergunta é, que tatuador ou tatuadora você quer ser? Né? Se você quer ser só um aplicador, é que até... tem gente que vai bem, assim. Porque ele vai tatuar uma vez só. Ele não vai ter aquele gosto da pessoa voltar e querer fazer outro. É que depende do cliente. Tem cliente que chega lá, ele quer que você fale, eu quero isso aqui, ó. Ele não quer sua opinião, nem sua jorte. Foge um pouco muito, um pouco muito é foda. Foge um pouco do que a gente faz, né? É como se que a gente entrega o ramo da alimentação. Sim. Tem público para tudo. Então, essa expressão aí não é errada. Eu não gosto dela. Atende um público, né? Que Entendeu? Aí que se você falar, Vitor, aí eu falo, não, pô, mas olha o tanto que eu tô fazendo aqui, você vai falar, mas dá pra você tatuar sim, sem saber desenhar. Não é mentira. Se você vai ser bem sucedido, ganhar muito dinheiro, aí é outros 500.
E mesmo saber desenhar também outros 500, né? Então, por mais que eu não goste da afirmação, ela tem um fundo ali de... Ela tá escura. As boas mentiras tão seguras na verdade, né? Então é isso, tá ligado? Tipo, acho complicado. Eu não tô defendendo, eu falei, não, mas quer dizer que é justo para Paulo Dias por isso, né? Dá. Só que aonde você quer chegar com isso e o quanto você quer se desenvolver com isso. Vence um sonho, né? É tipo eu falar que eu vou te dar 7 passos para ser um tatuador de sucesso. Eu não sei os 7 passos que eu dei. Eu nem sou de sucesso. Como é meu curso? Como é meu curso? Você podia ser coach de tatuagem mesmo, hein, cara? Será que não dá certo essa profissão? Daria dinheiro? De dinheiro. Camilo, como é que chama aquele quadrinho que a gente tava almoçando que eu falei que... Você lembra que é o deitadinho do menininho? Qual mesmo, cara? Você não chorou? Eu falei, puta, mano, eu tô tão O Jimmy Corrigan. Então, ele começa, se eu não me engano, esse quadrinho falando assim, vou fazer um quadrinho pra ganhar prêmio, que quadrinho que ganha prêmio é só quem não sabe desenhar. Ele, alguma coisa assim, se eu não me engano, é o Jimmy Corrigan. Do Chris Ware, né? E aí, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Se não for, gente, você me corrige aí, comenta aí. Mas eu acho que, você não acha que a questão de ser autoral na tatuagem nessa época, hoje em dia, é meio que uma obrigação do tatuador? Eu acho que, mais uma vez, depende do nicho. Tem lugares que não estão preocupados com isso. Vai fazer um infinito, mete... E tá tudo bem. Não acredito que seja uma obrigação. Então, esse é o ponto, assim, porque é o lance da imposição, né? A minha busca é ser autoral, mas eu não acho que a busca da tatuagem tem que ser autoral, né? O problema é quando o cliente que não quer uma tatuagem autoral me procura, porque me considera um bom tatuador. Aí vai ter um conflito. O cara não entendeu nada, né? Porque ele coloca assim, bons tatuadores. Muito bom. Por exemplo, coloca assim, bons tatuadores. Aí vai lá e aparece meu nome. Ele pergunta para um amigo e tal, e fala, o Vitor é bom. Mas o que é bom na cabeça dele, entendeu? Aí ele vai lá e fala, eu quero fazer aqui o símbolo do Carrefour nas minhas costas. Vocês acham que não acontece? Olha, cara, tem o papo de backstage. Conta o papo de backstage que você falou. Essa semana 2 pessoas me procuraram. Assim, foi interessante. Eu estava contando para eles. Porque pela primeira vez alguém me mandou um e-mail dizendo que o ChatGPT me indicou. Olha aí. Falou, foi muito... Porque agora é um mecanismo de pesquisa, né? Total. Então ela me conheceu por lá. E a outra foi totalmente o contrário, não que a do ChatGPT é incrível, né? Mas a outra assim, é uma pessoa que ela falou, eu tô há 10 anos ela acompanha meu trabalho, ela falou assim, eu quero muito te conhecer e tatuar com você. Porque isso mostra como a rede social, ela cria também o lance, não basta ser só bom tecnicamente, você tem que criar uma identificação com a pessoa, a ponto de falar, eu tomaria um café com essa pessoa aí. E isso também é um trabalho, né? Sim. Porque como é que eu transmito quem eu sou através da minha própria lente na rede social sem poluir quem eu sou, entendeu? É tipo assim, você vai mandar uma foto para alguém, você não vai mandar uma foto natural, você vai... Porra. E quando mais natural, mais real é a conexão. Então é muito difícil isso. Cara, é louco. Mas tem a parte também de que se não é real o que você transmite, não seriam 10 anos, né? De conexão. Não seriam 10 anos. Você consegue carregar algo que é uma mentira. Mas vocês fazem isso. Você trabalha bem em rede social também, Gui? Sim, vocês se consideram... Eu não sei se é bem, mas assim, a gente tem isso como um dever hoje, porque é uma necessidade. É isso que eu ia falar. Eu acho, assim, é massa, tal, você criar uma conexão. Isso é muito legal, faz parte. Mas a obrigação de você ter que ser um influencer para você ser um tatuador de 10 anos, de 20 anos, de 8 anos e tal, me pega um pouco nessa hora, sabe? Dessa obrigação de você ser um dentista foda, mas você tem que ter um TikTok pra você arrancar o siso de mais gente, sabe? O foda é aquele momento que você faz uma arte absurda e você fala, nossa, eu não filmei nada, mas você passou 3 horas ali num momento de criação absurda, de êxtase total, uma êxtase total que você fala, pô, seria muito legal as pessoas terem esse momento que eu tive aqui, assistir nesse momento. Só que o quanto a gente vai perder se preocupando com isso que a gente está criando naquele momento.
é um Dicotomia. é uma batalha muito complicada, assim. Eu tive um período que eu odiei, eu apaguei tudo do meu Instagram, inclusive, nesse período tal. Foi como uma crise, alguma coisa assim. Hoje eu vejo diferente, cara. Eu acho que é uma ótima ferramenta. O lance é se você está usando ela passivamente ou ativamente. Então, por exemplo, quando eu vou pintar uma arte que eu falo, "Pô, isso aqui vai dar um bom vídeo." Aí faz parte da pintura, assim como eu botar a água, o papel, o ângulo, Já se o tripé. Eu falo, ó, no momento que eu for pintar aquele ponto vai dar um vídeo legal e não vai me atrapalhar, né? Então, meio que quase virou parte do jogo e hoje eu até gosto. E aí tem um outro lance também que eu tive que trabalhar e tem que trabalhar o tempo todo na minha cabeça, que é a expectativa. Tem vídeos que eu faço que eles têm um alcance muito legal e tem outros que não. Só que esse vídeo que também não tem um alcance legal, ele é tipo o meu arroz e feijão. Porque o que tem alcance legal, ele vai fazer o quê? Ele vai atingir pessoas que não te acompanham. Por isso que ele explode, porque ele fura a tua bolha. Agora, qual que é o mais importante? Eu falar com quem ouviu meu nome uma vez ou eu manter um contato legal com a pessoa que está ali diariamente? Aí quando eu faço um vídeo e ele dá, sei lá, 3.000 views, mas são pessoas que lembram meu nome, estão ali me acompanhando, é muito mais importante do que o que dá 200.000, porque, sei lá, eu consegui um take legal, algum tipo de armadilha para chamar atenção. Né? Então eu acho que isso que confunde muito. Eu não sou um influenciador, eu sou um artista que trabalho com a divulgação. Para um influenciador é uma outra métrica, né? Eu acho que parar para pensar qual que é o seu objetivo ali e para que você está usando aquela ferramenta é fundamental para você não ficar perdida. Senão você fica pegando toda a onda que vier, né? Eu tenho uma curiosidade, porque todo mundo aqui trabalha com arte, né? Mas, por exemplo, o Gui é mega engajado. Ele é mega engajado, ele gosta, ele me pergunta muito, ele estuda sobre audiovisual, ele vai atrás, ele fica tá viciado em câmera. Sou. Sou e... Fala da sua dor. Não. Todo dia eu vejo uma câmera nova que eu quero comprar. É muito doido isso, não tiro foto nenhuma. Sim. Eu tô tendo Paraguai. Eu vou essa câmera, eu falei, não vai. Por quê? Eu falei, não precisa, você não precisa disso. Não, tô pirando. E, bom, a piração sua, vai. Mas eu queria entender, porque você tem a sua visão, enfim, eu acredito que você é um artista que tem assim, eu estou errado de falar, você abriu a agenda e divulgou, a sua agenda enche? Enche. Já não é mais como em 2015, lá, que de um ano e meio, mas ainda tem cliente e funciona. Acho até melhor hoje, porque eu consigo planejar e respirar. Sim. Mas enche. Eu consigo ali, sei lá, 2 meses para frente, isso ainda funciona. Mas você sente que você precisa postar, ter constância de postagens? Certeza. A Coca-Cola faz intervalo, faz comercial todo Natal. E eu não vou postar? Olha aí. Mano. Quem sou eu pra ser inesquecível assim, cara? Não tem como. Não, eu digo porque o Gui tem um trabalho muito intenso e muito maneiro, assim. Tem umas coisas muito criativas que você posta, que você cria, pega formatos e adapta formatos, assim. Obviamente que ele não dança a dancinha A dancinha da aquarela, assim. Pincelzinho. Mas como é que é a sua visão, Gui? Como é que é a sua visão nisso, para até conseguir clientes? Eu acho que é essencial estar presente. Tanto para questões de estar próximo, porque quando a gente posta ou quando a gente está presente em stories, reels, coisas todas, a gente tem um retorno e uma conversa que deixa a gente muito próximo das pessoas. Isso é muito importante no nosso trabalho porque gera confiança e gera não uma tatuagem, mas muitas coisas que a gente muitas artes, muitas tatuagens, muitos eventos que a gente nunca imaginaria que poderia ter se não tivesse essa proximidade com as pessoas. E eu busco muito isso, tanto na questão da pintura, quanto nas questões de aparecer, porque eu gosto desse momento, dessa conversa, eu gosto de estar num lugar que as pessoas falam, pô, que legal ele tá me respondendo, pô, que legal ele tá produzindo, ele tá ativo, essas coisas todas. Então, às vezes eu brinco de espalhar minhas artes no estúdio e
eu não acredito que eu pintei tanta coisa assim. E eu gosto que as pessoas vejam isso realmente, porque as pessoas falam, nossa, você tem um dom muito bom, né? E na realidade, a gente trabalha muito para isso. E é legal que as pessoas vejam que isso acontece realmente. Eu tô mais empolgado aqui, gente, mas é porque eu sou amigo próximo. E o Gui, pra mim, é a definição do artista não dom. Entendeu? Que, tipo, é o artista. Não, mano. O Gui, eu vi o corre. O Gui, primeiro que ele é um insano. Que hora você acorda todo dia? 4h30, 5 horas. Não, todos os dias. Não é que é um dia ou outro. Domingo, 4h30, ele tá acordado. Vai dormir 4h30, o bicho acorda. Então, por isso que eu tô falando isso. Porque há 8 anos, a turma inteira vê o que foi o empenho do Gui depois de todo o processo que aconteceu, do problema que ele teve e tudo mais, de começar. Né? E você lembra, a gente começou, ele mostrou um negócio assim, tipo, orgulho, eu vejo quanto a gente era lixo, que a gente ficou zoando, legal, sabe, meio... E hoje em dia a gente fala, mano, calou a boca de todo mundo. É muito engraçado isso, porque eu recebi essa semana uma mensagem, nossa, eu queria pintar que nem você. Eu falei, mas é só começar, só estudar essas coisas todas e tal. Não, mas você tem um dom magnífico. Não tenho dom. Assim, é estudo mesmo. Se você precisar de alguma ajuda minha, eu indico material, eu indico onde fazer aula, essas coisas todas. Porque se você quer fazer, você vai conseguir fazer, não adianta. Tem gente que tem uma facilidade maior, que vai ser mais rápido. Ou tem gente que tem um vício, como eu tive, de reprodução, mas ninguém sabe que a primeira aquarela que eu fiz foi o Celton Melo Verde. Que parecia um zumbi. O Jack Sparrow também. Celton Melo Verde. Cara, eu tenho essa aquarela até hoje, porque foi na mesma folha, o Jack Sparrow viu o Celton Mello. E, cara, eu tenho essa arte comigo até hoje, porque as pessoas falam, eu duvido que você fez uma coisa assim. Eu falo, não, você não tá entendendo. Todo mundo passa pelo sofrimento, e qualquer área da vida. Você não vai começar fazendo uma música fantástica, você não vai começar fazendo... Você vai colher muita coisa, você vai plantar muita coisa, não adianta, né? A minha visão, Lio Guilherme, Desculpa, eu cortei, né? Não, pode ir. Não, cara, que é muito tempo. Se você pedir pra eu descrever, eu falo, ele é um cara muito esforçado. Tipo, porque ele pinta na hora... Tudo que ele desenvolveu como artista foi nas horas vagas, né? E tem muita gente que diz que quer viver de arte e não faz o que ele faz nas horas vagas durante o dia todo. Então, é realmente admirável. Assim, eu não sei se eu conseguiria ter um trabalho e depois do meu trabalho me dedicar tanto à pintura e tal, né? Sim. E por isso que tem evolução, tem resultado, porque tem constância, né? Sim, com certeza. É meio desmistificar, né? Que a galera acha que você já sai fazendo e não é. Linkando com o lance da rede social que a gente estava falando, e ele sabe que eu vou falar aqui, antes de eu falar, há anos eu falo para ele, você tem que compartilhar isso. Porque quantas pessoas não estão deixando de viver o que querem, porque dizem... Lógico, né? Tem gente que realmente não tem tempo, mas assim... O que ele faz provavelmente é servir de incentivo para muita gente fazer o que gosta também, mesmo quando não é o momento mais favorável. Uhum. Tá ligado? Eu acho que isso ia criar uma conexão muito real. Mas ele não me ouve, então não adianta. Dá uma raiva disso, porque quem é próximo sabe disso. E às vezes eu acordo 6h30 da manhã, o Gui já tá 1 hora abrindo o estúdio da dele, abrindo o estúdio dele. E eu, puta que pariu, mano, possa que você, sabe, mostra para as pessoas. E só quem sabe, quem tá próximo. Mas é muito difícil. É difícil sim. Blá, blá, blá. Brincadeira. Não, mas assim, cara, eu pego 5 horas, 5h30 da manhã, a parte da manhã pra mim é uma parte muito criativa. Então, às vezes eu tenho tatuagem à noite, então eu desenvolvo durante a manhã, durante o almoço. E eu ter que fazer isso junto às questões de mostrar isso é uma coisa que pega realmente, porque o tempo é curto. Sim, o tempo é curto. Se eu tivesse... eu acho que o que o Vítor falou, que é traçar, eu vou fazer a câmera assim, eu vou fazer assim, roteirizar dessa maneira, eu acho que conseguiria fazer mostrar mais desse período. Mas durante muito tempo, eu achei que eu falar que eu tinha 2 empregos
ter área de vendas e ser o tatuador, ia diminuir muito o que as pessoas enxergavam de mim. Eu falava, ele faz como um hobby, eu não vou tatuar com ele porque ele faz como um hobby. Na realidade, não, né? Acho que poderia ser na realidade, é uma jornada de conquista muito grande, porque o Victor sempre falou pra mim, ele falava, se você faz isso trabalhando com outra coisa, imagina se você não trabalhasse, porque eu acho que a questão de trabalhar com outra coisa me deu a base muito boa de responsabilidade para conseguir ter esses horários, para conseguir fazer essas coisas todas. E eu ainda não consegui passar isso diretamente. Tem muita gente que eu tatuo que não sabe que eu tenho essas duas funções, eu conto no meio da tatuagem, fica surpresa, né? A vida secreta da Paranela. Raiva, porque eu fico com raiva quando fala dom pro Gui. Porque tudo que o Gui, não é uma questão disso, Gui, porque a gente sabe o esforço do Gui. Ele fala pra mim, todos os dias eu vou pintar de manhã e à noite. Todos os dias. E não foi todos os dias durante 3 meses. 8 anos. Continua pintando todos os dias, de manhã e à noite. Então, tipo, isso é uma parada que é muito única, assim, sabe? Eu acho que é isso que... O lance do dom, eu tenho uma questão, assim, eu acho que as pessoas, tem muita gente que fala, eu sei que os artistas às vezes se ofendem com isso, mas eu acho que muita gente não fala na maldade, sabe? Eu acho que é mais assim, é mais falando que é uma inclinação, né? Que nem eu não teria inclinação nenhuma pra ser médico, por exemplo, sabe? Acho que é isso que eles querem dizer com dom. Eu acho que existe na vida da gente, é isso, sim. Boa. Que é isso, eu acho que... Eu acho que a paixão pela coisa é o que é o dom, né? Eu acho que sim. Mas eu acho que até uma brincadeira isso virou, porque eu fiz até um post outro dia que era realmente você acredita em dom, porque eu queria ter essa discussão. Porque eu não acredito em dom até um certo ponto, porque eu acho que a prática te traz a evolução. Mas eu acredito que muitas pessoas têm facilidade com umas coisas. Assim como cantores, por exemplo. A música para mim é uma coisa muito nítida. Então é facilidade para mim, porque a pessoa tem um empurrão inicial, só que se não batalhar não vai acontecer. Nada com isso que tem, entendeu? Com certeza. Mas eu acho que é uma discussão gostosa de fazer. Não, dom tem. Dom existe. O dom é consensual que o dom existe. Tipo, Sim. o Usain Bolt, né, ele é um preparo absurdo, o treino, mas ele tem um dom ali diferenciado. Tem uma inclinação, não, tem uma paixão, acho que tem uma coisa assim muito... Muito bom. Se ele tivesse de 1,56 m, ele não seria o Usain Bolt. Então eu acho que o dom é quando quase tudo conspira para que aquilo funcione, né? Tipo, aí você tem um dom. No olhar, o obedecedor é uma soma disso. Sobre dizer esforço, não tem. Se ele não treinasse, ele não ia correr. A quantidade de pessoas geniais no mundo é muito maior do que as que realmente são consideradas gênios, sabe? Só que as pessoas realmente não têm a parte do trampo, do desenvolver das coisas. Eu acho que pode ser um pouco desse lado também. Mas tem um lance que eu queria conversar da tatuagem com vocês, que tem, assim, eu acho que se treinar, se tiver dom, habilidade ou inclinação ou não, mas tem um limitador muito grande que eu me deparo com ele, assim, a questão do custo. É muito caro você fazer aquarela, né? Assim, no Brasil, cara, é um negócio que é desanimador. Que é caro? Pro adolescente, não sei, é tudo caro. Só exemplo pra você. Uma folha custa R$120. Uma folha de panela. Então seria do melhor papel. Eu comprar uma carteira é de 60 centavos, gente. Já. Não, tá bom, vou concordar. É uma folha do papel que a gente acha ideal, do melhor papel. Que chance que é? Vamos falar Marches. É o Arches, é o Leão Arches. Patrocina a gente aí. 300 gramas. Tem o Silers, é muito bom. Mas só dá pra fazer nesses papéis absurdos? Então, você consegue alcançar resultados diferentes. Pelo menos pra você. Porém, assim, desculpa. Não, pode falar. Mas assim, se você quer fazer uma pintura que tem muita água envolvida, você vai precisar de papel bom. Senão o papel rasga. Tem diversas coisas. Ondula. Eu acho que são degraus, assim. Acho que você também não pode começar totalmente iniciante no material profissional. Digo, não é que não pode, você não precisa. Você pode ir subindo degrauzinho, né? É indicado. Não, mas tem materiais intermediários. Mas esses intermediários são acima da moda. Você pode respeitar o papel. Isso, Se eu chega lá metendo tudo. Não valoriza. Mas assim, para alguém é difícil. Para começar de cidadão isso começar a pintar é um custo alto. Então vamos lá. Eu, Gustavo aqui,
totalmente orelha. Comecei lá, R$ 120 o papel. O que mais? Pincel. Pincel, então, tem todas essas questões. Você vai errar no papel de 120. Já é 240. Pra você ter uma noção, papel de R$ 120, assim, é um papel de R$ 120 que é 1-0, você corta ele em 8 pedaços, usa frente e verso. Qual gramatura? 3 vezes graça. Sim, interessante. O lance é que É aquela coisa que ele mudou. A experiência é sempre você chegar. Papel Papel, você quer? Você não mudou. Então, é isso que tá. Você tem saídas, né? Você tem saída. Você mais 180 gramas que você consegue fazer muita coisa com ele. Mas para você chegar no nível, você vai chegar nesses lugares aí, entendeu? Vai chegar no 300, né? E daí, inevitavelmente, a aquarela vai se elitizar, né? É isso. Eu tenho essa tristeza de saber isso, sabe? Desculpa, só, eu ainda não tô... É porque se o papel é 120, eu quero saber do pincel e da tinta. É muito caro, cara, porque assim, né, tem... Bom, deixa isso só. Tinta é por cor. Aquele quer saber o valor. Eu quero saber. É caro. 10 mil reais. Quanto que eu preciso? Não, porque se você petar, se você não, vamos falar de uma cor. 300? 300? Se a gente falar de uma cor, se a gente pegar o estudante, por exemplo, Cotman, Van Gogh, eu acredito que uma cor de 5 ml deve estar saindo R$ 30 mais ou menos. Uma bisnaguinha. Uma bisnaguinha. Uma cor que a gente usa, que é o insulindutor profissional, é R$ 120 aqui no Brasil, 5 ml. Então o estojo você tem 24 cores ali. Quanto mais você pinta, mais você gasta. Quanto mais você pinta, mais você gasta. E tem essa questão também, você não pode... Hoje eu errei 3 vezes no papel. Então, e também você não pode ter, assim, quando você tá pintando, pelo menos eu tive que aprender isso, não pode ter dó, cara. Não pode ter Por exemplo, quando eu não tô atingindo o resultado lá que eu erro, o que eu faço? Eu deixo aquele papel para um outro estudo, que aí eu uso o verso dele. Mas já não é legal, por exemplo, eu vender uma pintura, a não ser que a pessoa compre ali na oportunidade. Mas isso aqui é um estudo e tal, mas se eu estiver fazendo uma encomenda, eu não posso mandar sei lá, eu vou mandar a foto da sua mãe com o He-Man atrás, que não faz sentido, pegada. Não, né, tipo o cachorrinho. Mas uma definição muito boa para estudo é que você nunca está pintando uma obra de arte. Uhum. Então, se você começar uma pintura pensando que vai ser uma obra de arte renomada, isso é um problema, porque você vai travar e você não vai ter a condição de desenvolver do jeito que você quer desenvolver. E no fundo eu acho que tudo é caro quando você entra de cabeça, né? Porque quando eu andava de skate era a mesma coisa. Eu tinha que ficar pegando peça usada dos outros. Você vai concordar comigo que no Brasil é muito mais caro. É que o Brasil é poder de compra. Na verdade, não tem. Por exemplo, o Brasil só tem tinta de 5 ml. Das caras que a gente Se usa. alimentar bem no Brasil é caro. E bem que eu tô falando é saudável, não tô falando bem, tipo... Não tá indo nem além, né? Porque é saúde. Mas, por exemplo, que eu tava falando da tinta, no Brasil você só tem tinta bisnaga de 5 ml. Custa R$120. 100 a R$120. Nos Estados Unidos, ou fora do Brasil, vamos colocar assim, eles vendem tinta de 37 ml a R$120. 101 dias. Então, é gritante a diferença. Não dá pra você brincar. Tipo assim, se você quer só, eu quero ver como eu curto aquarela, você vai lá e compra um material mais básico mesmo, vê se você curte. Você fala, não, isso aqui é, mano, aí você começa a vender suas coisas em casa. Mas eu acho que é igual a fotografia analógica hoje em dia. Pincel você começa a pintar com um pincel de R$30. Não tem problema nenhum. Só que aí você vai comprar um Série 7, custa R$1.800. Um pincel? R$2.000, 1.800. Mas você não precisa dele pra pintar. Você não precisa, mas é uma realização. Pela gente, tem esse rolê também. Ferramenta. Ostentação. Você chegou... Entendi. Sim, tem um pouco desse negócio do conquista, né? Tem a qualidade. Mas isso não... Qualidade absurda. Isso não cria um abismo, assim, sabe, de acesso para... É inevitável, né? Tipo, Tem milhares de pessoas que querem... Quando consegue outras pessoas, você vê que pinta aquarela hoje em dia. Só por isso. É raríssimo. É raríssimo. Que a gente aplica ainda na tatuagem, por exemplo, é muito raro também, porque se a gente pensar em gastos com tatuagem, quantas cores a gente tem que ter para fazer uma criação de tatuagem? Ou para fazer uma reprodução de aquarela?
o gasto é muito superior se você fazer uma tatuagem de linhas. Lápis de cor mesmo. É que não é só aquarela, tá ligado? Qualquer coisa sobre arte que você quiser Profissional aí. usar um material profissional de qualidade, ele é muito... É caro. Assim, é um preço... Não é que é caro, não é acessível. Entendeu? Tipo, não é uma coisa, vou comprar aqui só pra ver. Você já deve ter ido em loja de material de arte, tem aquelas caixas de lápis de cor, sabe? Pô, aquilo lá era viu. Eu nem sou profissional, eu falo, Pita, eu vou querer ter isso aí. Pô, cara, tem uma marca que chama Carandache. Cara, os lápis de cor, eu não pinto com lápis de cor. Mas que vontade de ter aqueles... Tá, a gente tá falando assim, ó, R$1.000, 10.000. Aí você fala, eu acho que você pode comprar uma aquarela basiquinha pra brincar, pra complementar. O guache... não, tanto a Cotman quanto a Van Gogh são aquarelas de estudantes. Ela tem um preço muito acessível. Então você vai usar bastante pra aprender, pra descobrir se é isso você... É que, por exemplo, a gente vive da parada. Então, eu sou profissional. Qualquer lugar que você vai, uma câmera é um investimento. Como tá incluso no preço do meu trabalho quando eu vendo, tá ligado? Tudo... senão fica muito perdido também isso, né? Não, eu quando comecei a pintar aquarela, não usava esses materiais que eu uso hoje. Eu nem sabia que eles existiam. Inclusive, ó, Camilo _PU na papelaria universitária você consegue 15% de desconto aí. E tem que de desconto, né? E deceptivo. Fica melhor. Marcos Sasson foi um negócio muito legal isso mesmo. Deu essa parceria com a papelaria e uma das conversas que eu tive com eles é isso, de tentar fazer esses descontos sempre que possível, porque para tentar trazer mais para perto um material que seja um pouquinho melhor, um lápis que seja um pouquinho mais da hora, assim, tipo um Koh-i-Noor da vida, assim, que é um lápis que é um Staedtler mesmo da vida, que é um lápis gostoso de desenhar e tal, diferente daquelas coisas que rasga a folha e tal. Sim. Eu acho que é fundamental, claro, não é assim, coisa que vida ou morte, se não tiver outra coisa você não faz. Mas ajuda, né, cara? Tem Natural de que tem um ponto ali, tô começando, tô no meio, então assim, senão você frustra quem vai começar, né? Também se eu comprar o papel de 120 reais, começa a pintar. Quando eu tava começando na aquarela, eu comprei uma folha pequena de um Arches. Cara, eu estraguei tudo. Dá medo, cara. Eu não tinha coragem, é muito louco isso. Você sabe que teve um workshop que a gente fez, acho que você fez também, com o Cárcamo, que ele deu uma folha pra gente de Arches, que ele fez matizou com chá. Ah, sim. E eu fiquei, acho que 2 anos pra usar a folha, porque eu olhava a folha e falava, acho que não vou fazer nada com ela. Porque isso aqui tem um valor tão grande, cara. Explica pra eles pra todos nós o que é matizar, por favor, que eu também não sei direito como é, nem que um faz isso. Na realidade, eles usam muito pra ilustração, né? Eles mergulham a folha no chá durante um tempo. Chá preto, né? Preto. Aí estende, aí faz esse processo, seca, faz esse processo algumas vezes para chegar numa coloração legal, para assim começar. Você tinge a folha para você já trabalhar numa mídia já com uma cor. Aí você tem a base da folha, vai ser uma cor. Fica meio sépia, né? Você poder... Legal. Como a ilustração usa muito lápis branco, essas coisas todas, quando você tem essa base sépia, você consegue trazer para frente. Eu acho que é isso que eu sinto, por exemplo, do Brasil, quando a gente fala de arte. Por isso que nossos artistas, quando chega em algum patamar da galera conhecer o artista, a gente tem que valorizar demais também, porque o corre é muito grande. Então, por exemplo, esse corre do acesso, eu acho que é a coisa mais importante que em determinados países de primeiro mundo, sei lá, a galera já não tem esse pensamento. Não vou fazer porque é caro. Eu acho que não tem muito disso, porque o poder de compra lá é diferente daqui. Então, aqui realmente limita de uma maneira que ou eu vou comer, eu vou ter... Você pensa assim, o André falou pra mim, quando eu quis começar a estudar, você tem certeza que você quer fazer isso? Que é caro? Quem falou isso? O André Rodrigues. Você é professor. Ele falou na boa. Não, ele falou na boa, pelo amor de Deus, falou na boa. Assim, foi assim, é uma coisa cara de se iniciar. Você tem certeza que é isso? Porque e se eu fosse uma pessoa que falasse, não, tá bom, não vou por esse lado, eu acho que eu teria perdido 8 anos aí que eu não teria ido por esse lado, não teria conhecido tanta coisa que eu conheci. E eu acho que essa pergunta se faz pra todos, né? Pra tudo, né? Hoje.
Eu fico sempre cabreiro por isso. Todo mundo cabeça meio baixada, Porque por isso eu quis. Mas é por isso que eu falarei de na arte. É por isso que a gente pega aquarelistas fantásticos brasileiros que a gente vibra por eles terem patrocínio e morarem fora do Brasil ou alguma coisa, porque são valorizados. Você pega o Eudes Correia. O Eudes é um aquarelista brasileiro que ele tá, assim, hoje no topo do topo, e muita gente não conhece ele. Ele é patrocinado pela Winsor & Newton. E, cara, ele recebe caixas e caixas desse Série 7 que eu falei, desse pincel. E a gente, eu vibro por isso que eu mando até mensagem às vezes pra ele, falar, por isso que você tá usando tanta tinta assim, né? Tá recebendo umas caixas assim. Mas ele ralou muito pra chegar lá, apesar de ser muito não, né? Não é uma coisa que é... É um giral que fez isso, chegar lá, entendeu? É uma jornada. É uma jornada e, assim, é uma conquista que às vezes a gente aqui do Brasil não enxerga. Não conhece essa pessoa e, cara, o cara tá do lado de pessoas que acho que ele nunca sonhou que ia acontecer na vida e são pessoas que estão aplaudindo o trabalho dele. E é muito doido isso. Quantos artistas a gente tem assim, Camilo? Porque a gente quer trazer aqui artistas que o Brasil não conhece e é fantástico. E é possível, então, ser aquarelista hoje em dia? Você acha assim? Vocês incentivariam? Tipo, os tatuadores já falaram que sim, com muito trabalho, não precisa nem desenhar, mas assim, tem toda aquela questão que a gente já conversou. Mas e pra ser um aquarelista hoje? Você diz de se sustentar? De sobreviver disso, assim, tipo esse cara aí, o Eudes. Viver da arte. Viver da arte, Porque, por exemplo, mora em Portugal, não é? Acredito que sim, eu não tenho certeza, Mas não. Não. Ele estava em Portugal, mas agora não tenho certeza, não. Ele voltou para os Estados Unidos, agora não sei. Tipo, viver de arte mesmo, mas nesse caso específico da aquarela, que é o que vocês fazem, assim, né? Não vocês vivem disso já. Fala aí, Inter. Eu acho que é possível, mas sempre que alguém me pergunta isso da tatuagem, assim, cara, é que viver o que pra você, né? Porque, assim, se você quer uma casona, poder... Talvez não dê. Sobreviver é muito mais possível. Trabalhar, ser tipo um operário, sabe? Ter que vender o teu trabalho, pagar tuas contas. E mesmo assim já vai ser difícil. Porque também tem uma ilusão, porque normalmente a gente mira os artistas que estão no topo, né? Sim. Mas tem toda uma base. Na real, é igual cantor. Você tá falando, você quer viver de música, você tá falando o quê? Você vai tocar na churrascaria ou você quer para 500 mil pessoas no estádio? Se for na churrascaria, é mais plausível, mais possível, a mesma coisa. Então, assim, tem mês que eu passo sufoco para pagar minhas contas. Mas é uma escolha que eu fiz há 20 anos. Né? Teve momentos que eu não tive sufoco, tem momentos que eu tenho. Né? Então, tudo depende ao quanto você está disposto, qual é o preço que você quer pagar por isso. Né? Então, sim, é possível, mas não é fácil. E pode dar errado. Quando chega um rapaz, uma pessoa nova para mim e fala assim, que conselho que você tem para me dar na tatuagem? Eu falo, cara, vê direito. Não é, porque eu vou falar para ele, vê direito aí, porque isso... Mas se ele fosse fazer direito ou medicina, também poderia dar errado, entendeu? É que nesses lugares artísticos, como música, pintura, até no esporte... Tem esse outro lance da gente mirar o grande, né? O escolhido lá, o que tá lá na ponta da... Cara, a realidade é aqui, ó. É na A barra. realidade é aqui. Né? Aí sim, é possível. Mas vai ser difícil e provavelmente você vai dar mal muitas vezes. O que tá no alto é espelho, né? Às vezes. Não, é legal você mirar no alto, né? Já que é pra mirar alguma coisa, mira no alto. Tem aquela frase, né? Mira na lua, acerta as estrelas. E vai que vai. Só que assim... Eu não posso chegar numa pessoa... Às vezes a pessoa já tem uma faculdade, acontece, né? Ele, por exemplo, ele tinha um emprego quando me procurou. Eu não podia... Eu falei, porque eu era mais irresponsável. Mas eu não podia falar assim, larga teu emprego e vem disso aí, mano. Ele já falou 470 vezes isso. Não, é porque ele tem um lance... Que você me fala pra qualquer um, né? Só é que ele tava pra morrer, né? De estresse. Eu falei, mano, se você morrer, você não vai nem pintar nem trabalhar. Então larga o emprego, né? Mas não era, tipo... Que tem mais, cara? Esse lado, o outro lado já... Sim, não é, mas assim, eu não vou. Eu, quando comecei a pintar, eu já não tinha nada a perder, né, quando comecei a tatuar. Então foi muito mais fácil. Quando você tá no zero, igual comecei a academia agora, tá? Foi com meu amigo. Eu não vou pegar alguém, amigo. Como é que é pegar alguém que não tem músculos? Em uma semana eu vou ter resultado. Do 0 pro 0,1, ó. Entendeu? E o Camilo? Mas você sabe que eu acho assim. Se tratando de tatuagem,
Existe muito mais mercado do que você ficar dando de aquarela. Aquarela, assim, é muito mais interessante você começar como um hobby e verificar, assim, step by step, passo a passo ali, quais são os meios que você poderia focar porque é muito mais complicado, é minha opinião, tá? A minha visão, assim, agora falando de trabalho, né, de vender, a primeira coisa o nosso trabalho é conquistar o cliente. Aí a gente vende o que a gente faz. Porque eu posso fazer uma pilha de coisa, se ninguém comprar, eu vou ficar com uma pilha de coisa em casa. Inclusive, eu tenho uma pilha de coisa em casa, né? Aí tem outro lance, assim, ó, eu tenho clientes que podem comprar uma peça exclusiva minha. Tem clientes que podem encomendar uma aquarela grande, pagar um valor legal. Mas tem aquela pessoa... Aí o legal da rede social é isso, que eu acesso a pessoa também que está ali no dia a dia da batalha. E aí ele pode comprar meu livro, ou pode comprar um print, ou pode passar num lugar que eu tô e pegar um adesivo, entendeu? Então, às vezes é legal como artista você ter um leque maior de coisas para fazer. E é muito louco porque hoje a pessoa que não pode fazer uma tatuagem comigo, ela pode, daqui 2, 3 anos ou menos, estar numa situação melhor e falar, agora eu vou fazer... Quantas coisas eu não quis fazer que eu só pude fazer depois? E quantas coisas eu ainda não quero fazer, que eu só vou poder fazer daqui a pouco? Então você vai construindo isso. Então é legal ter um leque, né? Pra caber todos os Pra caber bolsos. todo mundo, né? Eu acho interessante. Muito. Pô, o acesso mesmo, é o que a gente tava falando, né? Nem se você inspirar a pessoa pelo Insta, já vale, né? Exatamente. O que eu acho que é diferente, na verdade, é o meio. Eu acho que quando a gente fala de arte, né, a gente coloca no balaio muitas profissões em cima de arte. Mas eu acho que o que no final nenhum dos meios tem uma profissionalização. Então a gente não tem um CLT do tatuador. Não tem um CLT, sabe, nesse caso. Então fica tudo... Na lei não tem tatuador? Na lei Tem. agora já tem, pelo menos. Eu tenho uma meia de tatuador. Eu tenho. Mas mesmo assim, não a MEI é uma... Quando a gente fala profissões, tipo, advogado, médico... Sim, não, a MEI não é... Existe um caminho definido. Vamos começar junho, aí a gente vai pleno, sai sério, sabe? Aí você vai ouvir um tatuador velho. Eu não sei o quanto isso seria bom também. Porque A regulamentação da profissão, você fala? aí é muito complexo, né? Eu não tenho nem inteligência para falar muito sobre isso, mas eu digo assim, eu comecei há 20 anos atrás, onde a tatuagem era algo para renegados, vamos falar bem básico assim. Não era uma profissão tão vista como sucesso, ninguém falava assim, meu filho vai ser tatuador, né? Era uma tragédia quando acontecia isso, entendeu? Meu pai, E tinha associação com doença, tinha várias coisas, com droga, né? Crime. Aí eu vi o mercado aumentando, melhorando, e com isso também vem problemas. Vem falsas promessas, vem marcas que são oportunistas, vem gente querendo... É isso, aí pode vir vem aqui, que aqui é o jeito certo. Aí ferrou, cara. Então eu não... Isso, não tá mais velho, fico com medo. sempre, né? Sempre que eu vejo alguém prometendo um caminho mais fácil, mais seguro, eu falo, opa... Eu acho que também o que o Pelota tá querendo dizer é em relação a seguranças, né? Regulamentar. Tem segurança de aposentadoria ou qualquer plano de saúde, esse tipo de coisas. Né? Mas nem o CLT. Nunca existe segurança, só tem ciência Mas mesmo. o CLT tem um plano dentário, tá, né? Se for demitido, tem 6 meses ali. Tem umas coisinhas que ajudam. É um mês. Agora é um mês? O que? O seguro Eu nunca fui CLT na minha vida. Seguro-desemprego. Eu já usei o seguro-desemprego antes de eu virar tatuador, eu tive emprego. E realmente, aí foram 6 meses na emprego. Eu tenho 4 mil vistas na carteira. Aí, Hoje você não tem emprego. hoje eu tenho trabalho. Tem uma diferença. Então, mas eu acho que isso é muito doido, porque, por exemplo, quando na sua fase que você comentou que você 1 ano e meio ali com 3 pessoas todos os dias, de domingo a domingo, trabalhando, você chegou numa exaustão, e o Geek, no CLT dele, chegou numa exaustão também, a ponto... Ele podia pedir uma licença ou não. Essa é a diferença, eu acho que mais prática, assim. Sabendo que vai pagar umas coisas, eu acho que, sei lá, talvez a gente precisa... Acho que esse é um ponto de debate, uma mesa de debate interessante pra gente ter. Mas acho que a gente chama pessoas mais informadas. Talvez entrevistador, querendo a parte do entrevistador mais informado, porque eu também... Vamos generalizar nesse caso.
Então, o que eu tô falando aqui é a minha opinião bem pessoal mesmo. Você fala, eu fico com medo, às vezes, de algumas coisas, né? Não, mas é isso mesmo que a gente quer. A gente quer saber, tipo, com você. Eu não acho ruim o processo, né? Mas eu fico assim, opa, pra onde isso aqui vai? Gato escaldado, né? Essa coisa assim, você fica meio com o pé atrás sempre, né? A gente fica com esse medo mesmo. Pode crer. Mas precisamos, acho que sempre discutir isso pra realmente as pessoas terem uma necessidade, cara. Porque tem muita gente que você vê aí que já é bem mais de idade e tá penando, assim, até hoje, assim. E eu acho que, isso que você falou, né? Vai penar a vida. Mas acho que a vida toda não, né? Eu acho que um momento a gente deseja um... Eu não sou tão otimista, não. Não. Eu acho que todo mundo... Assim, é isso, assim, ó, com o pé no chão, eu acho que todo mundo que trabalha, e tirando as exceções que dão muito certo, ou já vem de uma rede diferente, vamos dizer assim, vai ter que trabalhar duro pro resto da vida. É igual a abelhinha, né? Dá duro a vida inteira para dar a vida inteira duro. Várias. Não, essa é daquele filme da abelhinha. Muito bom. Nós somos operários, gente. Não se engane. Daí, na hora de montar a pauta, eu falo que o cara, como falou essa frase, viu? Porque eu vejo os meus pais trabalhar a vida inteira. Eles têm aposentadoria, mas não... Aposentadoria, porra, é assim, vamos comer... Tá, mas então agora sendo mais prático ainda, vocês fazem uma reserva financeira da vida e já... Camilo, Soltante, leu? Assim, precisa falar disso, a gente precisa falar, tipo, vocês têm alguma segurança 20 anos aí depois? Não, eu não tinha, porque hoje você está falando com eu tenho 40 anos agora. Com 20 anos eu não tinha a visão que eu tenho hoje. 20 anos você não envelhece. Então agora eu começo a falar, opa, tá porra, vai dar merda, hein? 20 anos você não lembra nem da lombar. Isso, entendeu? Aí, se eu fosse aconselhar alguém hoje, eu falaria assim, ó, fez uma reserva, você tunei, põe um caixinha, Mas a gente ouvia isso corintianos e a gente seguia. A gente tá com essa Feng. A gente tava torcendo antes daqui até que a gente hoje é capaz de ter algumas previsões, de saber os meses que são bons, saber os que são ruins, essas coisas todas. Então isso ajuda a gente a... Eu tenho um plano. Um pouco. Conta pra gente. Embora, eu vou pra rua, mano. Se der merda, a hora que der merda eu fico na rua. Esse é meu plano desde os 20 anos. Esse é o plano? Tá preparado. Não, agora bem dentro. É coisas assim que... Mas o mais engraçado é que vocês têm super piada. É real. Não é que é real. É que assim, R$20 um papel também. E nós se cobrir com o papel, viu? Brincadeiras à parte, assim, desde sempre eu tive noção de que eu ia enfrentar grandes dificuldades, né? Inclusive os 10 primeiros anos foram bem difíceis, né? Não vou ficar contando isso, aquela coisa triste, mas você escolheu viver de arte, cara, você botou uma arma na cabeça e a roleta russa. Uma hora você vai pagar o preço. A não ser que você pegue o cometa que tá passando, que alguns artistas conseguem, né? Então é... 0,000. Agora sim, hoje responsável, mais adulto, maduro, aí eu começo a ter eu falei brincando, óbvio, né? Não quero chegar nessa situação. Mas eu tô tentando criar um sistema seguro, pensando no futuro, porque vai chegar daqui com 60 anos, o que eu vou conseguir fazer? Se eu não cuidar da minha saúde, eu vou conseguir dar aula, vou conseguir ficar sentado pintando, tem tudo isso, né? Sim. Não é só a questão financeira, tipo, como é que minha vista hoje já não é igual antes, né? As minhas ideias, elas vão estar tão frescas, tudo isso começa a pesar, né? E aí você entra em pânico, né? Tipo... Então, vou ficar aqui no agora, né? É um exercício, né? Manter o agora é sempre... Na minha situação, eu costumo dizer que o meu outro emprego, ele é a base para eu realizar meus sonhos dentro da tatuagem, dentro da... Pronto, é só ter um amigo igual o Guilherme. Já tem onde morar, então... Não, mas é a realidade. Às vezes a gente pensa assim, mas hoje eu consigo ter meu estúdio, eu consigo ter as minhas coisas para pintar, ou não ter a preocupação de fazer tatuagens que não sejam aquarela, por exemplo, fazer outras coisas, porque eu quero focar realmente nisso. E se não fosse essa base que eu tenho do outro emprego, eu acho que eu não teria
essa Acho que calma pra isso. Vocês poderiam, por exemplo, fazer uma especialização, uma faculdade aí de psicologia, porque tatuador é psicólogo pra caralho também, né? Tipo, tanto de história, disso, tudo, né? Vocês escutam tanto histórias. Mas eu posso opinar justamente porque eu não sou um profissional, né? Eu dou pitaco pra caramba. Não é embasé. Mas esse dia a gente tá falando de trabalho, mas esse dia eu tava passando, tive uma série de problemas pessoais e tal, aí eu tava tomando uma cerveja com um amigo meu e falei assim, ó, artista não pode ter sentimento, né? Porque eu tava todo fodido e eu tinha que pintar, eu tinha que produzir, tinha que entregar uma parada. Aí eu falei assim, artista não pode ter sentimento. Se você quer viver de arte mesmo, porque a gente tem aquela visão do artista, que é aquela pessoa que vive no campo e ele pinta o que vem na cabeça. Não, isso é o privilegiado artista. Eu herdei. Né? Eu tenho que produzir, eu tenho cronograma, eu tenho que engajar, eu tenho que vender, eu tenho que fazer propaganda, senão, acabou, mano. Aí artistas não, a contradição, né? Artista não pode ter sentimento, tem que trabalhar. Caraca, o Camilo passa isso, tem entrega. Esse quadrinho. Tem prazo, tem que tirar essa ideia de que a gente vive, eu tava lá comendo uma maçã embaixo da árvore, veio um flash de uma ideia brilhante, eu fui pro papel e fiz. Não, cara, a maior parte do tempo é suor, é pensamento, esforço, insegurança. Pra não entregar. Pra mim, a parte mais gostosa de pintar ou de tocar é a hora que vem a ideia. Tudo depois é um sofrimento. Isso aí também, cara. Aí você entra naquele flow. Mas aí a primeira ideia é muito... É coisa de filme apaga, mas depois, cara, é muito difícil. Eu acho que é por isso que é tão bom quando você consegue fazer, porque aí é igual, caramba, deu certo. Tipo... Sim, concretizando. Quando você faz uma coisa que é pra você, assim, que eu vou fazer uma pintura que eu não preciso nem demonstrar para as pessoas isso, mas é o meu sentimento envolvido naquilo, com certeza é onde a gente tem o ápice de prazer em fazer e das coisas todas. Então, muitas vezes eu me pego indo pro estúdio de domingo que eu não tenho nada para fazer lá, só para fazer uma arte que envolva meu sentimento, que aí não vai ser uma coisa que eu vou ter o prazo para entregar, ou que eu vou ter uma pessoa para opinar, alguma coisa assim. E às vezes é onde as pessoas se identificam mais, né? Porque você tá Porque aí é visceral, né? Esse é o paradoxo. Como é que você produz algo visceral todo dia? Não tem um laxante pra artista, né? Tá? É isso que eu acho tão cruel das redes sociais. Você tem que postar o tempo todo, assim, sabe? Isso que eu acho muito cruel. E as pessoas até cobram, né? Justo. Você tá um tempo ali que você tá meio pensando qual que vai ser meu próximo grande trabalho e as pessoas lá, pô, você não tá postando, cadê? O que aconteceu, né, e Eu tal. tô sumido. Então, um Ctrl Alt Aleluia na arte. Caralho, produzir. Porra. Alguns tem, dá raiva, né? O cara, todo dia essa pessoa. Mas aí eu aprendi um bagulho assim, é porque o que eu quero não é o que essa pessoa quer, né? Essa aqui que tá cobrando. Aí eu faço um intermediário ali. Tem coisas que é só eu sentar e fazer. Tipo assim, coisas básicas, tá ligado? Aí você vai ali, essa coisa... Mas eu acho que a gente aprende também a interpretar um pouco da dor do outro pra transformar isso em tatuagem, por exemplo. Porque as pessoas que procuram a gente, muitas vezes, têm muita dor pra escrever, dor ou sentimento pra escrever naquele desenho que quer fazer, naquela arte que quer fazer. E às vezes a gente tem que vestir um pouquinho, acho que, a outra pessoa para que você entregue o que realmente ela deseja ali, não o que a gente pensa na hora. É muito louco isso. Porque às vezes a maioria das minhas tatuagens, 99% delas, todas eu faço a pintura na aquarela à mão para depois tatuar. E 99% eu dou de presente a pintura no final da tatuagem, porque isso significa muito mais para a pessoa do que para mim. É um sentimento que ela envolve família, é um sentimento que envolve muita coisa e é um presente a mais que ela vai ver aquela obra pendurada e ela vai ter esse sentimento. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito para conseguir digerir isso e entregar dessa forma. É um exercício que às vezes resta ao artista fazer mesmo, né? Porque não é o nosso momento que tá ali, é o momento da pessoa que tá ali. Como usando esse... Eu não gosto de me chamar de artista, né? Mas a gente tem que estar aqui falando, então... Mas esse lugar, qual que é o lance? É uma aceitação muito... A tatuagem, ela me permite visitar universos que eu não entraria. Então, tem um dia que eu vou tatuar um médico. Então, um médico, por exemplo. Um médico. Aí ele entra médico. Porque as pessoas, normalmente, elas vestem o que elas fazem, né? Armadura, né? E aí eu tô tatuando... Só que, de repente, aquele médico vira uma pessoa.
Porque a gente tá ali, é dor, conversa e tal, e aí você pode conversar com aquela pessoa que é médica. Aí eu faço uma pergunta do meu mundo pro mundo dele. Como é que é lá? E aí eu começo a aprender coisas dali. E aí no outro dia o psicólogo, no outro dia o motorista, aí vai. O nóia. O nóia. Cara, mas isso é um presente. Já tive muito bom. experiência com tudo. Né? Abriu muito a minha cabeça, em vários sentidos, né? Pessoas que eu não teria o contato no meu dia a dia, eu pude conhecer ali. E aí são 3, 4 horas que você tá ali com a mão, sangue, dor, conversando, tá ligado? Aí a tatuagem, ela vira só um meio ali, né? Pra você trocar aquela ideia. Tem gente que vira meu amigo, tem gente que vai embora, tá ligado? Isso é um presente muito bom que acho que a nossa profissão dá. Porque a gente poder escutar as pessoas e ter essa troca de informação Tem gente que é chata também. Também não, tem. Mas assim, Tem gente que é legal, mas tem gente que é chata. Né? Eu tô falando da parte boa, né? Mas agora assim, eu não me vejo, por exemplo, sendo um tatuador. Nada contra os tatuadores que fazem isso, mas Não, e que usam como bem nada contra, conselho bem nada igual. Não. Não tenho nada contra, porque assim, são características das pessoas, mas tem muita gente que para se concentrar usa fone de ouvido. E aí, você perde tanta história e tanto aprendizado e troca, porque você tá no seu mundo ali, entregando um serviço muito bom, mas você perde a pessoa que tá na sua frente, que você pode conquistar muita coisa com isso. O cara põe o fone de ouvido pra fazer a tatuagem. Eu colocaria. Não é uma coisa ruim pra pessoa, entendeu? Ruim pra mim que tô recebendo a tatuagem, pra você, mas Você quer tatuagem ou você quer um psicólogo? não, eu quero conversar com a pessoa que está te amando. Mas quer conversar, você mata um feio aqui no podcast. Cor em mim. Quer conversar, vem no podcast. Não, serão aqui. Eu quero o melhor da pessoa, eu quero o melhor se ele tá o melhor dele. Por exemplo, Eventos de tatuagem é comum, porque é muito barulho, inflamação. E tem. E tem flash tímido também, né, Deia? Tem esse detalhe também, né? E tem um tatuador tímido também. E tem tatuador. Eu sou tímido. Você bota fone, é isso? Não, é que na hora de tatuar eu entro no modo de como se fosse uma apresentação. Então eu me forço a começar. Às vezes eu falo coisas até que não fazem muito sentido para poder entreter. É mesmo. Os bolinhos, quer tá lá, Cacete de agulha. não, mas eu faço muito isso, cara. Porque se ficar concentrado, quieto, vai ficar meio concentrado. Pessoa. E aí vira uma situação meio desagradável, tá ligado? Tipo, dependendo, né? Se for muita dor e tal. Sim, Aí como eu conto uma piada aqui, puxo o outro pra conversa, aí vai embora, tá ligado? E ele faz. Entendi. Fala, Faz parte do meu Por trabalho. isso que ali é o estúdio sempre aberto, né? Que aí todo mundo vira uma resenha no negócio. Mas é muito legal isso. Essa sensação é muito boa. Eu falo muito também, eu gosto de falar. Então, eu gosto de saber da pessoa, conversar essas coisas todas. Então, me incomoda o fato de não poder fazer isso. Mas não de que a pessoa é muito quieta, então eu vou falar o tempo todo. Não, isso tudo bem. Mas eu, assim, colocar o meu mundo ali, me trancar. Porque a gente tem que colocar na pele da pessoa. A gente tá fazendo uma tatuagem como faz amanhã, faz depois. Mas é o momento da pessoa que ela tá... É um momento especial pra pessoa. Pra ela é o dia dela. É o dia pra dela. você é terça-feira. É. É foda. Tudo doido, tudo doido. Vamos caminhar pro final? Vamos. Daria pra ficar muito tempo falando ainda. Pô, foi muito massa. Você é louco. Gostei muito. Você é louco. Quem irrita mais? O cliente que chega com a arte pronta, tipo, quero isso. Não quer, o cara não quer o autoral, o cara quer aquilo. Carrefour. O cara que não desmarca, ele marca com você e não vai. Filha da... É que hoje eu só tenho que lidar com esse, que esse daí ele já não chega mais em mim. A primeira opção? É que a minha proposta do trabalho não cabe mais. Então ele vai parar no primeiro atendimento. Ele não vai chegar aí no estúdio. Já vai filtrando. E esse aí ele perde o sinal. Que aí perde o semar. entendeu? Sinal, tinha esquecido, tenho... Tem sempre o sinal. Não. É justamente por isso. Pra valorizar mesmo. Eu sou dele. Tá certinho, sinal. Porque é isso, eu tirei minha tarde ali, é meu trabalho. Se a pessoa não vai, não havia. Acontecem coisas também, eu não sou um mercenário, né? Se a pessoa me ligar, mas assim, se simplesmente não falar nada e não for, pô, também não sou otário. Mas no meu orçamento está descrito. Se for 48 horas de antecedência, a gente não perde o sinal, a gente pode marcar uma vez, na segunda vez vai perder o sinal.
Porque tem gente que desmarca 5, 6 vezes, aí vira um problema pra gente muito grande, né? Porque, querendo ou não, você pega um sábado, sábado é o dia mais concorrido no meio da tatuagem. Aí a pessoa desmarca 3 vezes no sábado, como é que você faz? Você precisa pagar suas contas, você tem que fazer seus compromissos todos. Então é complicado, né? Bom, e você? Que tem, ó. Você pede sinal? Como é que é o seu cena? Geralmente quando eu vou fazer uma ilustração, inclusive recentemente eu fiz uma, não pedi o sinal e a ilustração tá pronta e... Daí você sabe que a gente se dá mal, né? Esse foi o sinal. Foi isso. Às vezes é isso, tem que ter pelo menos metade, assim, às vezes, em caso de ilustração, não sei. Porque você vai fazer o trabalho todo pra entregar. Aí, não quero, aí você... Não, daí... E aí, você divulga nas redes O que você fala? o trabalho pronto? Aí você fala, adorei, aqui. Depende, se é uma coisa muito pessoal da pessoa, que eu não tenho muito a ver comigo, assim, não. Mas às vezes sim, algumas commissions, assim, de, sei lá, fiz um Asterix, um cara pediu uma vez um Obelix em aquarela e tal. Pô, foi muito divertido fazer e faz sentido no meu universo, né? De quadrinho e música. Então, eu posto algumas, mas não tudo, não. Caraca, eu tenho nem que falar. Bom, na verdade, eu tenho que agradecer, obviamente, não, mas eu tinha obviamente, que tem minhas experiências, né, que eu sou tatuado pelos dois e viraram amigos, né, acho que tem isso, a amizade sempre rola, né, a tatuagem, pessoas que acabam se acostumando, Mas acontece muito. não é incomum. Não é como... Não é incomum fazer amigos também, porque são muitas horas que passam ali, às vezes, pô, pra quem tá recebendo a tatuagem, né, dor mesmo, você não tem uma emoção, e vai trocando ideia, vai tendo a resenha, isso é muito bom. A gente tem que fazer, eu acho que um episódio com o Camilo fazendo uma tatuagem, inclusive. Camilo, você não tem tatuagem, Camilo? Não tenho nenhuma tatuagem, cara. O Camilo falou que Ferrari não bota adesivo, né, então... Falei, não. Então, eu acho que a gente tem que fazer um episódio lá no Estúdio Garoa. Cavalo também não. Lá no Estúdio Garoa, a gente tem que fazer um episódio com o Camilo tatuando. Fiz tatuagem hoje porque eu nunca realmente achei uma coisa e falei, puta, eu quero fazer isso. Tenho medo de enjoar, essas coisas assim, sabe? Depois você tem umas 50, aí isso passa. Passa, né? O pessoal fala, tem significado tatuagem? Eu falei, tem. Eu sou um pouco assim de enjoar. Faz o nosso trabalho no seu Vai escolher aonde ou a gente pede pro pessoal comentar? Tatu. Não, pode comentar. Pai e mãe não tem como errar. Às vezes tem, mas... no seu caso não tem. Não tem. No seu caso não tem. Pai e mãe no Cox. No Cox. Vocês topam esse desafio, gente? Fazer Os fãs. Eu vou deixar ele literalzinho, não, manda ver. Fechou, aí tem lugares piores, cara. Ué. Aí, ó. Ah, não, conta. Não pode. Pô, você tatuou a Anitta? Que horror. Esperava tanta coisa. Tá de sacanagem, não é possível. Eu não tatuei a Anitta, mas já tatuei o lugar que você tá achando. Porque a Anitta tem... É corpo, né? Tem corpo, Caralho, é um corpo grande. É o corpo. Eita, tá pesado. É que, tipo, parece muito, mas não é. Depois você tatua, não tem tanto esse lance. Olho. Não, porque não é... É que essas tatuagens que você vê no olho não é a mesma coisa da gente tatuar com máquina. Ali é mais pra galera que faz modificação corporal, é outro tipo de aplicação. Dá-se o nome tatuagem no olho, porque é mais fácil de explicar, né? Ah, não, mas você tá falando do olho do... Tô brincando. É Brix. Mas já fiz. De tu, viu, Jean? Vaca, Já foi tudo. Mas hoje você faria? Depende. Você tem algum lugar pra tatuar? Você se auto-tatuar? Coisas assim? Não, eu me auto-tatuar acho que não, mas tem muitos pedacinhos em branco ainda. É isso, né? No final, pra quem bateu, não sei. Aquarela em você? Auto-aquarela? Não tenho. É que eu fico imaginando o artista que tem um trabalho reconhecido no termine. Não, seria senhora, a minha primeira tatuagem... Busca para pôr em você. Então, a minha primeira tatuagem foi com 20 anos, de 19 para 20 anos, e foi logo quando eu virei tatuador. Logo depois eu já comecei a trabalhar com tatuagem. E naquele tempo, o lance não era tanto a tatuagem que você tinha, mas ser tatuado era mais importante do que determinado... E eu queria muito já ter tatuagem. E como eu estava tatuando, tinha muitos amigos,
de graça ali. Cara, e com 22 anos eu já tava mais ou menos como que você tá vendo. Sem muito branco. Aí quando veio esse lance de estilo, de entender um pouco mais, eu já tinha utilizado as partes principais, entendeu? Eu lembro que você me falou isso. É. Quando eu tatuo. Eu falei pra ele, Você vai com calma. esse ele já tinha pouco tatu. Tá? Em 4 anos eu... Boa. Foi tudo. É mesmo. E vai com calma. Eu lembro exatamente. Foi porque isso, você vai querendo, conhecendo novos artistas, vai acontecendo coisa na sua vida. Hoje em dia, eu vou fazer onde? Não significa nada, assim, visualmente falando, não muda mais a minha estética, a não ser que eu faça na face, né? Total. E você, Gui? Eu tenho uma tatuagem que eu fiz em mim, na coxa aqui, que era um pássaro em aquarela. Uma tentativa de pássaro, acho que foi a minha 4ª tatuagem da vida. E foi a tatuagem que eu mostrei pra ele no dia que eu conheci ele, que ele fez... Não podia ser falso, né? E eu tenho muito orgulho dela, eu gosto muito dela, não mudaria, mas tatuagens em aquarela, no estilo aquarela, tem uma porrada. Do Vitor deve ter mais de 10, por exemplo. Pô, que legal. É privilégio, hein? Privilégio. Foi isso demais. Tem tatuagem? Tem. Tem? Algumas. Aí sim. Mas nenhuma aquarela. Você sabe quando eu fiz a tatuagem? Ainda, hein? Ainda, hein? Bora. Então, Só orçamento, sem compromisso dos dois, aí, ó. Então, assim. Então, o desafio é com o Camilo, fazer o podcast do Han. Ou tatuar lá, você vai também, a gente tá aí. Vamos fazer um episódio do Han lá com o Camilo tatuando o Cox do papai e a mamãe. Bom, certo? Bom marcar. Gente, marca. Gente, vamos agradecer então. Valeu demais aí. Danilo Libarles foi Não, Petrol. Podia terminar com essa leitura. Não, acho que eu ia terminar com aquele desafio. Como é que é o desafio mesmo? Já esqueci, cara. Mas antes do desafio, Lembrar. falem as redes de vocês aí, pra quem não conhece ainda. Olhando pra esta câmera aqui, ó. Gigaroa.art, no Instagram é gigaroa.art, e TikTok também é o mesmo. Mas. Essa estoque? TikToker, né? Não, confesso que deveria estar mais presente no TikTok, mas Instagram procura lá que é sucesso. Mas. Você, Vitor. O meu é Victor Octaviano. Isso também no TikTok, no Instagram, no Facebook e por aí. Pra conversar com vocês é por lá também, manda DM lá. Lá vai ter os canais, né? E-mail, WhatsApp, essas paradas. Massa demais. Agora aquela dinâmica que a gente tinha pensado, a gente fez com o Samuca, era obras que não precisavam ser feitas, né? Como é que era? Eu não lembro, cara, eu esqueci. Puta, é que você pedir memória pra mim É foda. Mas é alguma coisa assim, tipo... continuações de obras que não precisaria existir, alguma coisa Sabe assim. quando o cliente fala, pô, faz mais um desse aí, faz um Se Beber Não Case 2, Se Beber Não Case 3, já coisa assim, sabe? Então a gente pensou em coisas que são, tipo, Poderoso Chefão 4, por exemplo. Qual Titanic 2 a gente tinha pensado. Titanic 2, a gente Titanic pensou. 2. Não, o Titanic, o Leonardo DiCaprio não morreu, foi isso, né? O que acontece? Ele virou um sereio. Do sério, tipo um brainstorming na teoria. Fez uma olha criativa, isso, exatamente. Então, fala o filme dos anos 2000, mais ou menos. Vamos pensar aí. Pra gente começar. É difícil pra mim isso. Filme. Que gênero de filme que vocês curtem? É verdade. Você é um cara que gosta... Eu vou falar um filme que é bem Clube da Luta. Clube da Luta, vai. Clube da Luta 2. 2. Só que em vez de... Vamos pensar assim. Em vez de briga, eles jogam stop. Os caras se juntam pra jogar stop. Não qual é o filme. Qual é o plot desse filme, cara? Stop aí. Não, mas Stop. Lembra do stop? A minha sogra como é que vocês querem ler as perguntas aí? Quer trem? Tipo, A gente vai achar essa dinâmica, cara. Acho que... Não, pô, como que é uma sequência do Clube da Luta? Então acho que o Clube da Luta 2 é o fragmentado, sei lá. Alguma coisa que o cara, em vez de ter uma cabeça só, né, que é é o Durden, né? Tem Durden. Ele vai ter vários... Seria eu mesmo irei numa continuação de Clube da Luta? Aí a gente começa o debate. E você que trouxe o filme aí, Vai, Vitor. tem várias doideiras. Cara, não, eu acho que... Eu não vi esse filme do meu e Irene. Ô, louco! Do Jim Carrey? Nossa, bom demais, cara. Uma arte sublime de filme, legal. Vou tentar salvar aqui o papo, rapidinho. Que é o seguinte. Deixa eu fazer que estragou, né? Não é que estragou, é que, mano... É difícil. É que realmente... Hoje O Samuca foi tão rápido, cara. O Samuca na hora falou, Leonardo DiCaprio virou uma sereia, cara. E achou Atlântida, não ter. É verdade. você tá fazendo pouco do seu coloque? Eu achei que eu senti. Pensão criativa O Tyler se converteu e agora ele é contra a violência.
Aí É bom pra... montou uma ONG e o lance dele agora é fazer os homens demonstrarem sentimentos. Joga a escola e ele está desconstruindo o Clube da Luta. Aí, ó. Clube do afeto vai ser o SPE. Abraço. Só da pé. Chega lá, todo mundo estressado, se abraça. Tá. Tudo bem estética, suado, sem camisa. Brad Pitt lá, Fox dos caras, Ele tem que manter a estética do filme, né? O Brad Pitt tem corpo pra isso. Ainda, suave. Você vê como que se apertar sai coisa boa? Sai, pior que a mente vai fácil. Vai longe, Só usa roupa branca, Caralho, eu não consigo. Sabia uma coisa que, só pra concluir, que a gente tava aí só abaixo deles, porque eu também achei muito bonito, que o Victor solta, né? Solta umas coisas assim. O que você tava comentando do Jim Carrey. Lembra de... o bar. Fala no ambiente diferenciado, de discussão. Não, é que eu vi... Achei irado mesmo sobre... Que a gente tava falando... É porque hoje eu vi em algum lugar, o pessoal fala assim, fala muito do fundo do poço, mas ninguém fala do alto da montanha, né? Que também é solitário, é um lugar que você chega, que você vai ver que de repente aqueles... se eu ficar rico vai resolver, e não resolveu. E aí o Jim Carrey tem uma frase que eu vi uma vez que ele fala que ele queria que todo mundo fosse rico e famoso para ver que essa não é a saída. Então eu achei isso muito interessante, né? É bonito, né? É bonito. Baita pintor também, já viu? Então. Falando de filmes, essas coisas, mas tem aquele documentário Jim e Andy, é muito bom, né? Que você vê como o cara pira e tal, Já viu? Não vi. Ele entrou num personagem, fez um filme biográfico do Andy Kaufman, o comediante, e daí mostra os bastidores, filmaram, assim, o documentário. Cara, soltaram 20 anos depois. 20 anos depois ele encarnou em Kaufman. Vivia no intervalo, ele era o... E é interessante que vai mostrando as cenas daquele tempo e agora ele já mais velho, falando do que ele tava passando e tal, e do que ele pensa. Muito legal. Ele até hoje tem coisa daquilo lá, né? Ele não superou. Esse filme não... O Jim Carrey... A gente pode chamar ele de um cara muito sensível ou meio maluco, né? Depende de como você quer descrever ele, né? Sim, com certeza. O que eu gostei muito que ele falou isso. Eu acho que serve muito pra gente, às vezes, colocar um pouco a arte nisso, né? Que a gente é um podcast que a proposta é sobre arte, e a gente fala muito da arte também um pouco crua, assim, de vivência, de grana, enfim, pagar as contas, como a gente tava comentando. E eu acho que isso é uma frase muito poderosa, né? Às vezes, quantas vezes a gente vê a galera tendo tudo e sendo... enfim, sendo... Tem um exemplo. Que pessoalmente eu acho que eu tô aprendendo agora é parar de viver no próximo lugar. Eu passei muito tempo vivendo no próximo lugar. Boa. Tipo, então, quando eu entregar isso aqui, aí eu vou ficar de boa. Quando eu tiver o dinheiro X na conta, eu vou poder ficar tranquilo e tirar um fim de semana para relaxar. Então, eu estou sempre vivendo no próximo lugar. Aí agora eu tô aqui, entendeu? Tipo, Massa. é aquilo que a gente tá falando de rede social também. É normal, por exemplo, não é crítica, mas tá todo mundo com o celular aqui, né? Se a gente estivesse num bar, que aqui a gente tá trabalhando, vocês não vão ficar... Mas num bar é muito comum. Lá você tava, né? Tem que pegar. Tem uma hora caralho, isso aí. Então você não tá lá. Você tá, teu corpo tá lá, mas tua cabeça tá lá e aí ferrou, cara. Sim. Que aí depois você fica lembrando de como a vida era legal e você nem tava lá. Não é bonito? Você tá, mano. O Evisa era legal, você nem tava lá. Encerrou. Obrigado demais, hein? Obrigado, gente. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Com esse clima gostoso. Valeu, senhor aqui, queria agradecer. Vocês gostaram, hein, pô? Agradecer Camila, essa ideia. E Vi. Muito obrigado. Valeu, obrigado. E curta a gente aqui no Instagram, nas mídias sociais. Tá tudo aqui na descrição. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Abraço.